Uhum. Posso ficar aqui assim, fazendo assim? Já comecei. Deixa eu entrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está conectando. Boa noite, pessoal. Oi, minha gente, tudo bom? Boa noite. Vamos esperar aí o pessoal ir entrando para a gente poder começar a live mesmo. Simbora, minha gente, vamos. Queremos audiência. Vamos lá. Bom, pessoal, já de antemão vou falar aqui que o projeto do Experiências Compartilhadas, que hoje eu, Clarissa e Débora estamos participando, não tem nenhuma finalidade lucrativa e a gente também não está vinculado a nenhum curso, tá? A gente está aqui mesmo de coração aberto para passar toda a experiência para vocês da nossa trajetória aí durante os concursos, certo? Finalidade lucrativa e a gente também não está vinculado a nenhum curso, tá? A gente está aqui mesmo de coração aberto para passar toda a experiência. Pronto, é porque a gente está com o outro celular ligado aqui para ficar acompanhando as perguntas, tá? Enquanto vocês forem fazendo as perguntas, a gente também vai tentar responder ao máximo. Certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar. Pronto. Esperar uns 2... Acho que já deu, tá com... Bom, primeiramente eu quero agradecer muito a Duque, tá? E parabenizá-lo pelo esse projeto incrível que muitas pessoas estão participando, vários colegas já passaram por aqui, amigos, colegas aí da AGU, da PFN, que realmente compartilharam as experiências e a individualidade de cada um, né? Porque a gente está aqui muito para desmistificar muita coisa no ramo dos concursos e principalmente para tentar demonstrar ao máximo que cada um tem seu método de estudo. O que eu fiz, Débora não fez a mesma coisa. Exatamente. Foi bem diferente, inclusive, bem diferente, inclusive, a gente vai tentar aqui tratar um pouquinho da individualidade de cada um e trazer mesmo aquela, né, célebre frase que eu costumo dizer, que não existem fórmulas mágicas em concurso público. Né? Muita gente pergunta, Clarissa, qual é a fórmula que você aplicou que eu quero replicar? Isso não existe. Então, já quero deixar bem claro aqui que o que a gente vai tratar são experiências nossas, o que eu apliquei no meu dia a dia, o que Débora aplicou no dia a dia dela, e a gente vai tentar aqui responder, tratar alguns erros que a gente cometeu durante o projeto, né, durante o processo de estudo, alguns acertos também que a gente considera. Que acontece, né? Todo mundo erra durante esse processo e é natural, então é muito bom que vocês consigam aprender com o que a gente fez de errado para não repetir, isso é muito bacana. Exatamente, e principalmente assim, mais uma vez agradecer a Duque, né, que é um grande amigo que eu pude fazer lá em Recife, um querido mesmo, que vem aí trazendo diversas pessoas aqui com diversos propósitos para compartilhar com vocês. E eu sempre, realmente, durante o meu estudo, gostava de conversar com as pessoas e ouvir, né, o que cada um compartilhou, o que cada um experienciou, porque isso é muito importante, você poder colher experiências de cada um e tentar aplicar o melhor no seu dia a dia. Né? Não é porque deu certo com a pessoa que vai dar certo especificamente aquilo com você, mas você vai colhendo de um e colhendo de outro e aquilo ali, quem sabe, né, você não alcança o que é melhor para você, né, Débora? Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente vai começar aqui. A gente fez um roteiro de como a gente vai se apresentar, falar um pouquinho dos concursos que a gente fez, dos concursos que a gente passou. Eu peço que vocês podem ficar mandando as perguntas pra gente, mas se quiserem aguardar um pouquinho para mandar... É melhor, né? Pra gente poder ver tudo também. Pra gente poder ver tudo, porque a gente vai tentar se apresentar, falar um pouquinho e depois a gente vai... E a gente tá de olho aqui com o telefone, que ficou falando no começo da live, né? Mas enfim, Débora não consegue gerenciar a tecnologia, mas vamos embora. Mas deu certo, Então a gente vai se apresentar, falar um pouquinho da perspectiva de cada um nos estudos e depois a gente vai respondendo as perguntas, tá? Então, Débora, pode começar aí a apresentação. Meu nome é Débora, né? Todo mundo já sabe, eu sou advogada da União. Atualmente eu estou requisitada pela Subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República. A gente faz um trabalho bem bacana lá, de análise normativa, que chega dos PLs, né, para sanção e veto do presidente, dos decretos, para ele editar, enfim. Eu sempre estudei voltado para a advocacia pública, né, porque eu me identificava mais. Os alunos chegam com essa demanda, né, Clarissa? Perguntando, Débora, como é que tu sabe qual é o concurso que é adequado para estudar? Eu faço, veja, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o edital. Então, o que foi que eu fiz? Eu olhei o edital, vi que eu tinha muita afinidade com aquelas matérias. Meu marido, que na época era noivo, era procurador federal, então eu achava aquilo o máximo, eu fiz, vou fazer isso. Comecei a estudar, em alguns momentos fiz defensorias, não me arrependo, eu acho que foi um erro que eu cometi de não ter focado, isso foi um dos erros que eu cometi, não ter focado integralmente, mas foi uma experiência enriquecedora também, a sua carreira de defensoria é linda. Atualmente eu ajudo os alunos, né, junto com Clarissa em muitos projetos, tanto individuais quanto coletivos, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque a gente está dividindo muita coisa e vai dividir muita coisa com vocês, vai ser bem bacana. Espero que seja produtivo para todos. Costumo dizer que dentro desse mundo de concurso, como Clarissa mesmo falou, a individualidade de cada um precisa ser respeitada, certo? Eu sempre peço a todos que falam comigo que deem dentro das possibilidades de vocês o melhor.
Débora, só tenho 3 horas para estudar. Dá muito, certo? Não existe isso de só quem estuda 8 horas ou só quem estuda 4 horas passa. Isso é tipo o maior mito que existe. Então, façam a parte de vocês, se esforcem, certo? E contem com a gente. Fala aí, Clarissa. Então, meu nome é Clarissa, eu sou de Recife, né? Débora também é de Recife. Isso. A gente conheceu o Duque lá, no caso, e estudamos aí para prova oral, provas discursivas e provas objetivas, também fizemos vários concursos juntos. Então, assim, eu me formei em 2014, no começo de 2014, final de 2013, e desde lá eu já comecei a estudar para procuradorias. Então, eu foquei especificamente em concurso de procuradorias. Eu não fiz nenhum outro concurso. Na época, muita gente perguntava, Clarissa, não vai fazer concurso de analista, concurso de técnico, é melhor tu passar logo em um, garantir, depois tu vai estudar para um concurso maior, né? Principalmente o pessoal da minha família ficava perguntando, mas não vai garantir alguma coisa menorzinha não, para depois poder, eu não. Me perguntavam isso também. Todo mundo perguntava. E aí eu falava, não, eu vou estudar especificamente para as carreiras de procuradorias. Eu costumo dizer que já na faculdade, lá pelo 8º, 9º período, eu já comecei a internalizar esse processo de estudar para concurso. Então, eu saí do estágio e comecei já a estudar. Ao meu ver, eu estudava de uma forma errada. Eu pegava muitos livros doutrinários, livros que não eram específicos para concurso. Gostava de fazer muito resumo, enfim. Acabei cometendo alguns erros. E isso não foi tão bom para o começo, né, do meu estudo. Mas aí depois eu fui consertando e tudo mais. Mas eu sempre tive muito em mim, acreditei muito que era possível passar. E assim, eu via muitas pessoas falando, né? Eu consegui passar no concurso de advogado da União, eu consegui estudar 2, 3 anos e consegui a aprovação. E na época eu fiz um curso telepresencial lá em Recife e convivi com muitas pessoas e troquei muitas ideias e tudo mais. E as pessoas foram, né, compartilhando aí as experiências. E eu cheguei à conclusão de que aquilo ali era possível, só que eu tinha que estudar focada numa carreira. E a carreira que eu escolhi foi a carreira de procurador da Fazenda Nacional. Na época eu estudava com o edital da PFN. Então, o edital da PFN, ele dormia comigo, acordava comigo. E o edital da AGU eu ia compatibilizando, né? Então, aí já é alguma questão que muita gente pergunta, se é possível compatibilizar ou não o estudo de advogado da União com o estudo de procurador da Fazenda. Eu consegui compatibilizar e fiz algumas PGEs e PGMs também no meio do percurso. Mas é importante falar, eu sempre foquei em advocacia pública, tá? Então, eu passei aí desde 2014, realmente só estudando, eu não trabalhava, o que rendia algumas perguntas, você não trabalha não, você só estuda, mas eu encarava o meu estudo como essa pergunta trabalho. Você não trabalha não, você só estuda. Você só estuda, eu já escutei várias vezes. Então, o que aconteceu? Eu encarava meu estudo como trabalho, tá? Eu ia para a sala de estudo, eu me acordava cedo, eu rendia muito pela manhã, então eu estudava à tarde, de noite eu descansava, e aquilo ali se repetia na minha rotina. Virou um cotidiano tão forte que eu consegui as aprovações. Então, hoje eu sou advogada da União, optei pela carreira de advogada da União. Muita gente perguntou, né, quando eu abri para as perguntas, Débora. Eu também estou curiosa por essa resposta. Para saber por que eu optei pela carreira de advogada da União e não de procurador da Fazenda. Eu tomei posse na PFN, mas foi um curto espaço de tempo, logo depois a gente foi nomeado para advogado da União e eu optei, foi muito mais por uma questão mesmo pessoal, principalmente de lotação, tá? A minha lotação inicial na PFN foi em Osasco e na Advocacia Geral da União, como advogado da União, foi em Brasília, então isso pesou muito para mim, tá? Eu confesso, acho que 80% foi mais questão de lotação mesmo, eu sou muito sincera, né? A pessoa que me perguntar, Clarissa, porque foi mais questão de lotação mesmo, porque as carreiras são incríveis e eu também pensei em uma questão mais a longo prazo. Quanto eu poderia trabalhar mais com diversidade maior na carreira de advogado da União, porque o advogado da União lida com as matérias residuais, então da administração pública direta. Então, nesse caso, eu poderia passar um tempo em determinado setor, depois migrar para outro, e aí isso também pesou, tá? Conversando com as pessoas, lógico, não foi uma decisão fácil. Eu lembro que muita gente era certo, assim, falava, tu vai para que concurso? Aí o pessoal falava, não, eu vou para advogado da União. E eu ficava na dúvida, né? E acho que eu decidi no último minuto mesmo. Decidiu mesmo, porque eu lembro que eu liguei para tu na véspera. Mas assim, eu hoje em dia não me arrependo, estou muito feliz na carreira de advogado da União, eu trabalho aqui na Procuradoria Regional da Primeira Região, na parte do contencioso. Ela arrasa muito. E gostei bastante também do dia a dia. E enfim, certo, pessoal? Então é isso. Vou pegar alguns ganchos do que tu falou aí, das diferenças do estudo. Sim. Clarissa falou que sempre estudou, leu doutrina. Uma coisa que eu fazia, que eu sempre fiz desde o começo e que eu não recomendo que vocês façam, é que eu estudava, ainda que por livros resumidos, e resumia. Os meus alunos, inclusive, vão me matar agora, porque a primeira coisa que eu falo quando a gente está conversando é justamente isso. Pelo amor de Deus, não resuma um resumo. Eu fazia isso no começo e contraindico, assim, de modo, assim, veemente, né? A gente não gosta e eu não acho que seja correto resumir resumo. Mas, enfim, fazia isso no começo, o primeiro erro. O segundo erro era, eu achava muito que para passar, eu tinha esse pensamento no começo, de que para passar num concurso grande, eu tenho que passar num concurso meio.
Então, eu passei uma época fazendo muita prova de tribunal. Não estou dizendo que fazer prova de tribunal ou fazer prova para advocacia pública é melhor, pior, um ou outro, não existe isso. O que eu estou falando é que, como eu queria advocacia pública, eu acho que eu cometi um erro em ficar fazendo prova de tribunal sem estudar direito para essas provas e acabava que gerava uma ansiedade muito grande porque é o meu que me frustrava. Não passava e ficava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Fazia provas da parte de direito muito boas, mas aquela parte de português, de raciocínio lógico, não ia bem. Então, ainda cheguei a ser aprovada em alguns, costumo dizer que Deus ajudou nessa fase, mas acho que isso é bacana de ser ressaltado. Você não precisa estudar para um concurso meio para passar no concurso fim, certo? Se você tem um objetivo, por mais difícil que você acha que ele pode ser, você vá atrás, corra, que vai dar tudo certo. No que diz respeito a estudar, a Clarissa falou que estudava muito bem de manhã. Eu era o contrário. Eu nunca funcionei direito de manhã, então de manhã o que é que eu fazia? Eu estudava as matérias que eu tinha mais facilidade de aprender. Por quê? Porque eu acho que é muito interessante que você estude o que você tem dificuldade no momento que você rende mais. No meu caso não era de manhã, geralmente era o período ou da tarde ou da noite. Tanto é que eu chegava mais tarde na salinha, lembra? É porque a gente se conheceu numa sala de estudo, vale salientar, né? Exatamente. A gente conheceu. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre essa questão da sala de estudo, do ambiente de estudo, enfim, de energia, enfim, tudo isso. A gente se conheceu na sala de estudo, eu chegava mais tarde, Clarissa chegava bem cedo, eu não sabia como é que ela conseguia fazer aquilo, inclusive ela ainda malhava antes, meu Deus, né? Fala sério. Aí chegava mais tarde, estudava até bem mais tarde, quando ela ia para casa um pouquinho mais cedo. Então é como a gente diz, não existe uma fórmula. Para mim funcionava melhor assim, para ela funcionava melhor desse outro jeito. Então é isso. Então assim, só pegando um gancho no que Débora falou dessa questão do rendimento, no melhor horário e tudo, eu acho que isso é muito importante falar, que você precisa se conhecer na hora que você está estudando, né? O processo de estudo é um processo muito individual, um processo um tanto quanto egoísta, que você tem que renunciar solitário, bastante, né? solitário. Solitário. Mas é um processo que você vai aprender a se conhecer muito e você vai perceber, eu rendo mais nesse horário. Então, caramba, você tem que estudar mais nesse horário, entendeu? Era o que eu fazia. Eu rendia muito de manhã, eu sou uma pessoa muito diurna até hoje. Então, as minhas atividades acontecem muito pela manhã. Por exemplo, gravar uma live às 21 horas, pra mim, é um sacrifício. E eu tô aqui, ó. Porque, eu gosto muito de trabalhar pela manhã, de fazer minhas coisas mais complexas pela manhã, enfim, tudo isso eu também levava para os meus estudos. Eu gostava de chegar na sala de estudo 7 horas da manhã, quando a sala abria. E aí eu já ia estudando, enfim. E aí passava a manhã, a tarde lá, e à noite eu já pifava, né? Eu tava saindo, Débora já tava voltando para começar o turno dela da noite. Então, que era, inclusive, um dos turnos que eu mais rendia. Eu arrisco dizer que, se brincar, o que eu mais rendia. Tanto é que eu gostava muito de estudar de madrugada. Tem muita postagem no meu Instagram pessoal de madrugadas em que eu estudei. Então assim, eu sempre pegava as matérias que eu tinha mais dificuldade para estudar pela manhã. Tá? Então já é uma dica aqui que eu utilizei para mim. Estudar as matérias que eu não gostava, às vezes que eu negligenciava. Isso é comum. Né? Porque é muito comum você dizer, vou deixar para estudar aqui no final do dia, porque eu vou empurrando com a barriga. E não, eu puxava logo isso para o começo, eu encarava mesmo as minhas dificuldades. E isso eu acho que é muito importante, porque você tem que se conhecer, você se conhecendo melhor, você vai verificando o que é que você precisa melhorar em cada matéria. E nesse contexto você vai podendo render mais e aí aprimorando seus estudos, lapidando mais os seus estudos. Então eu sempre gostava de estudar as disciplinas mais difíceis para mim no aspecto pela manhã. À tarde eu fazia mais questão, fazia leitura de jurisprudência também. Eu fazia justamente o contrário, eu lia jurisprudência e fazia exercício de manhã. Era uma coisa que me dava gás para estudar, mas era mais tranquilo, entendeu? Exato. E assim, eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho dos erros, né, Débora? Que a gente cometeu. Assim, eu acho que E foram muitos, tá? Porque todo mundo acha que depois que você passa, que você não errou, que deu tudo certo. Não, minha gente, deu muita coisa errada. Dá muita coisa errada e eu sempre verifico que todo mundo começa errando em algum aspecto. Isso. Né? Mas aí você vai conversando com as pessoas e você vai tentando aprimorar. E você mesmo vai vendo, poxa, isso aqui não deu certo pra mim, então eu vou fazer dessa outra forma. Comigo, eu errei muito no começo em não ler lei seca. Eu não lia lei seca. E, assim, negligenciava muito as disciplinas que eu não gostava. Exatamente. Né? Tipo, penal e processo penal. Jesus. Eu deixava para estudar lá pro final e, assim... E aí nunca dava tempo, né? E eu cometi alguns erros com relação a isso também, porque muita coisa eu deixei para estudar quando o edital da AGU saiu. E aí eu me vi louca também com penal e processo penal para poder dar conta das coisas, porque, enfim, né? Eu gostava de ficar ali sempre nas matérias que eu dominava mais e pegava também as outras disciplinas que eram importantes, mas eu lembro muito bem, Débora, uma situação que aconteceu até lá na sala de estudo. Me lembrei agora. Com relação a internacional. Internacional eu estava para a PFN, o edital da PFN internacional, vale salientar, é bem menor do que o edital da AGU, de advogado da União. Até por causa da atuação, né? Até isso. E aí eu estudei só os assuntos que estavam lá na PFN. E quando saiu o edital concomitante da PFN e da AGU, o que foi que aconteceu?
Eu fiquei louca, né? Aí eu cheguei pra Débora e disse, Débora, Resumo. qual é o livro que eu vou ler aqui pra dar tempo de estudar tudo? Aí Débora, vai ler esse resumo aqui, que vai dar tudo certo. E aí consegui ler e deu tudo certo no final das contas. Mas assim, eu lembro muito bem que foi uma matéria, como eu falei, né? Meu foco era procurador da Fazenda. Eu estudava com o edital da Fazenda, arriscando lá tudo que eu já tinha estudado pra dar aquela sensação. O meu, ao contrário, tá vendo? Era o da advogado da União. Eu lembro quando a gente se conheceu, eu perguntei, mas qual é o edital que tu foca? Aí tu falou, não, advogado da União. E essa questão que Clarissa falou sobre não dar tempo, sobre se embananar um pouco no processo, estudando, isso é um alerta também e uma recomendação para os alunos que estão estudando agora e que estão, ai meu Deus, mas não tem tanta prova aberta. Aproveitem esse momento para vocês fazerem realmente a base de vocês, inclusive nas matérias, eu costumo dizer isso para todos, inclusive nas matérias em que vocês têm mais dificuldade e não dão tanto valor. Porque faz muita diferença. Os alunos que passam em procuradoria são aqueles alunos que sabem muito constitucional, muito administrativo, muito processo civil e acabam negligenciando penal, processo penal, sei lá, um agrário da vida. Calma, não é para se preocupar com apocalipse. Não está estudando hoje constitucional e se preocupando lá no final com essas matérias que você ainda não viu. É se organizar de um modo em que você consiga ver todas essas matérias a contento, né? E antes da prova. Então, aproveitem esse tempo. Usem formar a base, exatamente. Né? Usem com sabedoria essa fase não tão cheia de editais. É muito importante. Então, assim, o principal erro que eu cometi, não ler lei seca no começo e negligenciar algumas matérias que eu tinha mais dificuldade. Eu também. Certo? Então, assim, depois eu fui aprimorando mais. Eu gostava de fazer resumo na época que eu estava na faculdade. Gente, depois... eu fiz muito resumo nessa vida. Meu Deus, como eu fiz resumo. Como eu me arrependo. Depois que eu me formei, que eu decidi, não, agora eu vou estudar focado mesmo e aprimorar os estudos, eu parei de fazer resumo e fiquei só lendo os livros mesmo, grifando, relendo, fazendo muita questão. Eu gostava de fazer questão demais e treinava muito. E uma coisa que é importante, eu sempre fazia questão não no mesmo dia que eu tinha estudado. Boa. Mas sempre depois. Então, com um intervalozinho de tempo. Porque o que é que acontece? Você vai acabar maquiando o seu resultado. É muito bom, como a gente estava conversando até aqui antes, é muito bom para aquele momento, entendeu? Pro psicológico, né? Só que essa mentira sincera acaba que não interessa mais na frente. Você mas é, né, não, amiga? Não, mas é verdade. Porque, veja, você acabou de estudar o assunto de poder constituinte. Vamos lá, eu só estou falando para quem está na formação da base, tá? Como a gente teve um estudo prévio, né, Débora? Porque é preciso ficar claro que a gente estudou bem o edital, tanto da AGU e, no meu caso, da PFN, para antes do edital sair mesmo, efetivamente. O edital saiu em 2015, eu comecei a estudar bem em 2014. Então, eu tive aí um tempo bom de estudo. Quando o edital saiu, lógico, eu não tinha estudado tudo, porque é impossível também você bater o edital todo. E tirem essa ilusão de que tem que ler aquela lei do esporte que ninguém lê. Não vai. Você vai ler o principal, vai exatamente. ficar bem no principal, isso é o que é o mais importante. Você tem que tentar diminuir o máximo. Mas o que é que acontece? Justamente aí nessa situação eu não fazia questão no mesmo dia, né, como a gente estava falando, para justamente não dar aquela sensação de que, eu aprendi toda a matéria. Sei tudo né? de Sei tudo sobre poder constituinte que eu acabei de exatamente. estudar no momento. Então eu sempre dava um intervalo de tempo, mesmo que eu errasse. Tá? E aí é uma questão de consciência minha mesmo. Eu tinha consciência que se eu estivesse errando, eu estava aprendendo. Eu não ficava com medo de errar. Exatamente. Né? Porque... E outra coisa importante é essa história do medo de errar. Minha gente, não tem medo de errar, não. A hora é agora. Tem que errar agora. Leiam as respostas lá no questão de concurso. Os comentários do professor. É muito importante isso, que vocês aprendam realmente com os erros. Eu não sei se Clarissa concorda, mas eu percebo que, ainda que você leia o maior livro de doutrina, você não vai saber de tudo. Não vai. Vai ter questão que você vai errar. Exatamente. E você vai aprender com a questão. Exatamente. Porque você não sabe onde é que o examinador tirou aquilo ali. Então, às vezes as questões se repetem e tudo mais. Então, você pode ler o melhor livro ou ler o livro 3 vezes a mesma coisa que você não vai acertar. Então, assim, eu gostava muito de fazer questão e de refazer as questões que eu tinha errado. Algo que eu sempre fazia, era fazer aquele caderno de erros, refazer os erros e tudo mais. Então, assim, eu tinha um cronograma específico e fazia Vai vendo aqui as perguntas? Vou vendo. E aí e aí eu ia fazendo as questões também. Então, meus erros basicamente foram esses no início. Lógico que depois eu fui melhorando, tá? Eu comecei a ler lei seca. Quando eu comecei a ler lei seca, eu comecei a ser aprovada nos concursos. Foi impressionante. Quando eu comecei a fazer aquela leitura da Constituição diária, da legislação de direito administrativo, da legislação de financeiro, né, que cai bastante, Teve lei um aluno seca, que, inclusive, tudo mais. me perguntou uma coisa nesse sentido. Ele falou que querem saber se a gente fazia um cronograma paralelo de lei seca. Eu fazia. Eu também fazia. Eu fazia todo dia um cronograma paralelo de lei seca, que é o que eu estava estudando na doutrina. Eu fazia para quinzena. No meu caso, eu fazia para quinzena. Eu fazia assim, por exemplo, hoje eu vou ler meia hora da Constituição, vou ler meia hora do Código Civil, vou ler meia hora do CPC. E aí no outro dia eu escolhia outra para ler, dando continuidade no meu ritmo de leitura. Lógico que no começo o meu ritmo era menor.
né? Mas aí depois eu ia aprimorando e acelerando, porque aquilo ali já se tornava mais recorrente, né? Da primeira vez que você vai ler a Constituição, você vai demorar mais. Depois você vai ler mais rápido. Vai ser mais travado. Mas assim, eu não pulava esse horário de lei seca. E geralmente era o primeiro horário a ser cumprido. Eu chegava na sala de estudo, já tinha uma lei seca para ler. Porque como eu não gostava, né? Eu costumo dizer assim, eu fiz uma faculdade muito boa, eu fui uma aluna boa na faculdade, acabei estudando bastante. Débora nem tanto. Estudei bastante, só que eu tinha um viés muito acadêmico. Tanto é que quando eu saí da faculdade, eu estava quase para entrar no mestrado já de imediato. E aí eu decidi estudar para concurso. Foi algo mesmo que eu internalizei e disse, não, eu vou estudar logo, vou passar logo, depois eu faço meu mestrado, faço meu doutorado. Falando em erros, esse foi um dos que eu cometi. Eu estudava só o que eu gostava. Então eu saí da faculdade sabendo bem constitucional, administrativo, processo civil e tributário, mas o resto, assim, eu tinha algumas deficiências. Então era uma coisa que eu tinha que sanar realmente estudando muito. Clarissa não. Clarissa teve esse insight, que na minha opinião é o mais correto, inclusive, de estudar ainda na faculdade, porque querendo ou não, você estuda muito menos pressionado, sem ninguém da família perguntando se você só estuda. E é realmente acaba sendo mais produtivo. Mas aqui vale salientar que sim, eu fiz uma faculdade bem feita, depois eu continuei meus estudos mais objetivo para concurso. Exatamente. Débora não fez nem tanto, mas deu certo do mesmo jeito. jeito. E todo mundo deu certo. E todo mundo passou, a gente conseguiu, lógico, melhorar e estudar corretamente e conseguiu a aprovação no concurso, no mesmo concurso, inclusive. Tá? Então é aquela coisa, né? Depende muito da individualidade de cada um. Para mim, ter feito uma faculdade bem feita me deu uma base muito boa em algumas matérias muito chaves para a procuradoria, como administrativo e constitucional. Né? Principalmente constitucional. Eu tinha uma base muito boa na faculdade, então eu não tive muita dificuldade no estudo. Mas assim, ambiental, essas coisas... Você não vê na faculdade. Você não vê, financeiro. Né? Previdenciário relativa lá na universidade. Você acaba... Inclusive, a gente também fez a mesma faculdade. A gente estudou na mesma faculdade, na Católica lá. Só que eu sou um pouco mais velha. Ninguém diz, mas é verdade. Então, assim, o que é que aconteceu? Justamente nessa parte, eu acho que durante esses estudos mesmo das disciplinas e dessas disciplinas que eu negligenciei, durante a faculdade eu não tive contato só a partir depois do estudo, quando eu comecei a estudar efetivamente, e foi ali que eu comecei a galgar mesmo. Agora, muita coisa, a faculdade me deu uma bagagem muito boa, só que não me deu bagagem de lei seca, porque eu não lia lei seca na faculdade. Mas o foco é diferente, o foco é diferente. A academia é diferente. E jurisprudência, que não me deu também um foco de jurisprudência. E é importantíssima, né? Eu lembro que eu comecei a estudar no começo do Direito Direito. Logo quando eu comecei a estudar, ainda não tinha o Direito. Faz um pouquinho de tempo. Foi no fim de 2011. E Márcio André estava começando, ainda não tinha rede social como é hoje em dia. Então eu fiquei sabendo, num curso noturno do LFG, que tinha esse site. E assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque às vezes eu chegava em casa chorando de tanta raiva, porque os informativos eram super chatos e densos. E hoje em dia, com essa ajuda dele, inclusive, Márcio André, valeu. Com certeza, né? É diferente, é diferente e muito mais fácil e rápido. Então, outra dica que fica a jurisprudência, ela não é importante não, ela é essencial. É essencial, doutrina, jurisprudência e lei seca. E depois questão e revisão, né? Porque senão você acaba esquecendo realmente seus estudos. Então, acho que de erros foi isso, né, Débora, que a gente cometeu. Tu tem mais algum? Né? Sim, a questão de fazer resumo, né, que tu falou, que fazia resumo depois. Uma coisa que me prejudicava um pouco era a minha ansiedade, né? Sim, isso é importante falar. Inclusive, tive, não é um problema, mas eu tive que me controlar muito quando eu treinava para prova oral, porque eu falo muito rápido até hoje. A gente fala, época, eu aposto que a live está sendo a mais rápida de todas. E naquela época ainda era pior, não era não, Clarissa? Eu falava certeza. muito rápido, então assim, isso era um reflexo da ansiedade. Eu dormia pouco até hoje, isso foi uma coisa que ficou dos concursos, eu durmo pouquíssimo. E isso não é uma coisa bacana. Eu costumo dizer a todos que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu vou contar uma história do procurador federal. Logo quando eu comecei a estudar, teve uma prova de procurador federal. Foi a PGF 2013, eu acho. Eu tive um problema pessoal, eu me formei em 2011, tive um problema pessoal, uma pessoa da minha família ficou doente, eu tive que dar um suporte, não consegui estudar da maneira adequada nessa época da doença, mas estudava, não parei de estudar, fazia cursinho de noite para não ficar em casa pensando nos problemas. E quando terminou o tratamento, que foi em meados de 2013, eu acho, saiu esse edital da PGF. Eu fiz a primeira fase e a segunda fase, era tudo no mesmo dia, certo? E acabou que eu não passei na segunda fase. Na primeira fase, eu nem passei mal, eu passei ali no bolo, no meio, foram 800 aprovados, eu passei em 400 e pouco, eu acho. E acabou que eu não tive sucesso na segunda fase, eu não tinha treinado para fazer nenhuma peça, nenhuma vez, assim, eu realmente fui estudando, querendo fazer o meu melhor na objetiva. E uma coisa, assim, que eu percebi é que a minha ansiedade, no que diz respeito a esse resultado, foi muito grande. Até hoje, eu digo a Clarissa que a melhor prova de concurso que eu fiz
nem foi a da AGU, foi a de procurador do município de Salvador, porque eu fui para a prova sem expectativa nenhuma. Então, assim, em 2013 eu fui ansiosa, acabei que não tive o resultado que eu queria. Quando eu fui fazer a prova da AGU, eu fiquei extremamente ansiosa, meu resultado baixou na segunda fase por causa disso, porque eu fiz a prova com muita pressão interna, inclusive. Nunca tive pressão externa muito forte, mas pressão interna. E quando eu fui fazer uma prova relaxada, tranquila, que foi a de Salvador, que eu não estava dando nada por ela, eu tirei uma nota super alta. Então, a ansiedade é uma coisa que pode atrapalhar muito vocês. É um erro que eu cometi, eu me deixava, assim, dominar muitas vezes por isso, e aí dormia pouco, não rendia, me questionava. Tudo costuma acontecer no momento certo. Essa prova de 2013 não rolou e eu fiquei muito aperreada naquela época. Mas hoje em dia eu acredito que eu estou no lugar certo, na hora certa. A AGU aconteceu tudo no momento certo. A AGU me faz muito feliz, assim, como advogada União, eu sou muito feliz. Eu acho que ansiedade é um processo que todo mundo passa enquanto está estudando para concurso. Eu acho que é impossível alguém virar e dizer, eu sou uma pessoa tranquila, estudo para concurso todos os dias e vou conseguir a aprovação. Acho que eu estou para conhecer essa pessoa. Então, assim, é natural que a gente fique nervoso, que a gente não durma bem, que a gente realmente tenha um processo de ansiedade. É difícil, é complicado, é uma fase difícil na nossa vida. Não é a fase mais tranquila, não. Mas também não é a pior, não, viu? É porque, assim, são dificuldades diárias, né? Que você vai ter que lidar. Então, todo dia você vai enfrentar uma batalha diferente, principalmente com você. E também com pressões externas. Mas aqui vale falar um pouco da questão da renúncia. Eu acho que você saber renunciar e você saber que é um processo mesmo, isso aqui, estudar para concurso é um processo. Eu costumo dizer que é uma obrigação de meio e não uma obrigação de resultado. É muito nerd, né? Você chega assim para estudar, quem estuda direito civil, sabe, temos obrigação de meio e obrigação de resultado. Então, eu estudava para concurso fazendo o melhor caminho possível. O resultado ele ia chegar. Eu só não sabia se ia ser em 2, 3, 4, 5 anos. Mas eu fazia com que esse meu caminhar fosse o melhor. Exatamente. E não se meça pela régua de ninguém, tá? Isso. Não fique, não dá pra comparar. Passou em 6 meses. Sempre tem aquela tia velha que vira e fala, porque o filho da sobrinha da amiga passou com 2 meses para juízo. Não escuta essa galera, isso é mentira, certo? Cada um tem seu perfil, tem nível de dificuldade em determinadas coisas. Cada um tem uma base diferente. Por exemplo, a minha base na faculdade foi diferente da base de Débora, o que agilizou mais o meu processo. Então, assim, tudo depende da sua característica individual, tá? Então, eu acho que é um processo mesmo de autoconhecimento e ansiedade faz parte. Eu sou uma pessoa super ansiosa. Eu sofria muito com problema de sono. Eu lembro que teve uma prova que eu fiz, que foi a da discursiva da PGR Rio Grande do Norte, que eu dormi acho que 1h30 para fazer essa prova. Tá? Tem gente perguntando aqui sobre discursiva, a gente vai falar um pouquinho depois sobre discursiva, assim, eu já anotei aqui. Tá? A gente vai falar. E a live vai ficar salva também, muita gente tá perguntando. Mas essa prova, pessoal, eu acabei dormindo acho que 1h30 para fazer essa prova. E muita gente pergunta, Clarice, então tu tava um zumbi na prova, né? Pelo contrário. A minha adrenalina subiu tanto na prova que eu tava super ligada. E fiz a prova super ligada na hora. Eu fiquei durante a noite todinha pensando, poxa, amanhã eu não vou conseguir fazer essa prova porque eu vou estar morrendo de sono na prova. Pelo contrário. Tá? Então, assim, é uma doideira, né? Você pensa, acontece. Então, eu tive muito problema também para dormir. Eu dormia muito mal. Eu me acordava muito durante a noite. Me acordava muito cedo, mais cedo do que eu já me acordava. Então, assim, esse processo de ansiedade... eu tive que adquirir, melhorando ao longo do tempo. Mas uma coisa eu tinha dentro de mim, era a certeza de que eu estava fazendo o meu melhor. Que eu não estava me enganando. Exatamente. E que eu estava todo dia ali estudando, que nem uma doida, e que não era possível que aquilo ali não fosse dar certo, né? Porque a pessoa se acordar todo dia, ir lá, estudar, fazer aquela mesma coisa. Estudar real oficial, não é ficar na copa da salinha não, viu, minha gente? Estudar sem conversa paralela, porque a gente estudava em sala de estudo. Então tem muito isso. As pessoas. Eu estudei primeiro numa sala de estudo. Também. Débora também. Depois a gente se encontrou em outra sala de estudo lá em Recife. A primeira sala de estudo que eu estudei foi uma sala que eu fiz muitas amizades, mas também algumas pessoas não gostavam de mim. Porque eu chegava lá, me sentava e começava a estudar. E assim, eu ia para a sala de estudo para estudar mesmo, né? Porque o meu propósito era encurtar meu tempo. Eu sempre dizia isso principalmente para meus pais, né? Que estavam fazendo o maior investimento em mim naquilo ali, pagando curso, pagando um monte de coisa. Eu disse, quanto mais eu estudar, mais rápido vai ser esse processo. Quanto melhor você estudar hoje mesmo, você vai estudar lá na frente. E ter qualidade no estudo, né, Débora? É uma coisa que muita gente fala, Clarice, tu estudava quantas horas? Eu estudava mais ou menos 8 horas, 7 horas e meia, 8 horas, às vezes um pouquinho mais, líquidas. Mas assim, essas horas que eu estava estudando. Eu não estava em celular, eu não estava olhando Facebook, eu não estava fazendo nada alheio. Eu estava com o livro lá, estudando, eu não olhava nem pro lado. Então, assim, eu fazia valer cada minuto do meu estudo. E no outro dia eu repetia a mesma coisa. E assim sucessivamente. Final de semana também, eu costumava estudar no final de semana, mas no domingo eu reduzia um pouco a minha carga horária. Eu não estudava no domingo, eu estudava na sexta até 8 horas. Aí eu saía, jantava, acordava um pouquinho mais tarde no sábado. Eu acordava por volta de 8h30 no sábado. Eu estudava até o fim do dia, até mais ou menos umas 6 horas. E no domingo, sem edital aberto, eu não estudava.
Eu estudava aos domingos, quando o edital estava aberto. Aí o que é que eu fazia aos domingos, quando o edital estava aberto? Eu estudava todas aquelas leis que eu tinha dificuldade. Por exemplo, a 4.320 de financeiro. Eu nunca aprendi aquilo. Outro mito que eu sempre digo para os alunos. Eu não aprendi tudo, não. Eu li as coisas e eu decorava muita coisa. Então, exatamente. Então, você só decora para fazer a prova. Eu li Isso é importante dizer, né? Que concurso não vai medir o quão bom você vai ser de profissional e também se você é inteligente ou não. Exatamente. O concurso ele vai medir o quanto você estuda naquele espaço de tempo, se você adquiriu disciplina, se você consegue replicar na prova. E também tem um fator sorte. Eu lembro da prova de advogado da União que a parte final do previdenciário eu não sabia responder muita coisa. Eu chutei, inclusive a gente vai falar disso mais na frente sobre chutar ou deixar em branco. Eu resolvi que eu ia chutar. Eu chutei, sei lá, 3 ou 4 questões e eu ganhei as 4 questões. Então, assim, existe o fator sorte, sim. Claro, né, minha gente? Se a gente estuda, diminui. Exatamente, o que a gente vai precisar de sorte diminui. Mas, assim, existe isso também. Então, é fazer a parte da gente, descansar, que é importante. Falou a pessoa que não dormia, mas enfim. Isso é importante. Tem um momento pra você relaxar. Tem um momento de lazer, tem um momento com pessoas que te façam bem, tá? É muito importante você estar renovando energia com gente que te faz bem. Não se deixa bater também pelos comentários que fazem, não. As pessoas fazem os comentários vão ficar lá e você vai arrasar mais na frente. Isso é importante dizer, né? Sobre a questão e a importância de você dizer não. Exatamente. Você tem que saber dizer não, certo? Difícil, viu? E assim, é difícil. É difícil você chegar lá pra sua família, que no final de semana quer ter sua presença, né? Pra seu esposo. E você tá exausta e fazer, eu quero dormir. E você tá cansada, porque você também precisa recuperar suas energias e você tem que dizer assim, não, eu preciso ter um momento mais calmo, mais tranquilo, eu preciso estudar nesse momento. Exatamente. Então, assim, saber dizer não é algo muito importante. Mas eu costumo dizer que quem sabe dizer não, e quando você começa a dizer muito não, é quando você já tá ficando num ponto bom, né? Exatamente. Quando você já tá, assim, adquirindo um ritmo muito bom de estudo, que é você já se conhece tanto. Lógico, eu não tô dizendo aqui pra pessoa abdicar de vida social. Não é isso, não nem, é isso. Nem assim, vou negligenciar tudo da minha família, vou dizer não pra todo mundo, né? Vou acabar meu namoro, por exemplo. Não faça isso, não. Precisa é muito fazer importante isso. namorar, faça isso não. O importante é você ter equilíbrio. Tá? Eu acho que quem tem equilíbrio consegue fazer as coisas bem, né? Como eu costumo dizer, disciplina é liberdade. Se você tem disciplina, você consegue fazer tudo, né? Essa frase é uma frase que eu gostava muito de falar pra mim mesmo, né? Pra poder conseguir internalizar aquilo ali e estudar sempre. Então, eu sempre dizia, genialidade é esforço, porque não existe questão de gênio, existem pessoas esforçadas que estudam e conseguem todo dia fazer o melhor para que você não se engane. E aí você também tem a disciplina de poder, eventualmente, em alguns determinados, né? Principalmente quando o edital ainda não está aberto, você tem momentos de lazer. Eu não vejo nenhum problema, por exemplo, vou passar um final de semana fora com a minha família. Eu acho que quando a pessoa vai tranquila, agora uma coisa é certa. Exato, é isso que eu ia falar, era minha intervenção. Não fica pensando, eu percebo que o problema da grande maioria dos alunos, dos concurseiros, é que se você avalia direitinho, eles estão estudando e estão pensando na farra que podiam estar fazendo. Eu já fiz isso muitas vezes também, tu também. E muitas vezes estão se divertindo e pensando no capítulo que deviam estar lendo. Então, assim, tentem trabalhar isso também. Tentem trabalhar para realmente não levarem para outra situação social aquilo que vocês estavam fazendo antes, entendeu? Vocês não vão deixar de passar em concurso. Eu tenho uma grande amiga, inclusive, que o ano em que ela menos se estressou com relação ao estudo foi o ano em que ela conseguiu a aprovação. Ela estudava loucamente, não vinha tendo sucesso. Acabou que no último ano que ela disse, esse ano eu vou estudar para concurso e vai ser o ano, vou estudar, começou a trabalhar e acabou sendo aprovada numa circunstância em que ela mesma achava, há um tempo atrás, que não conseguiria passar. Mas ela desapegou da ideia. Exatamente. Ela não ficou focada ali naquele objetivo final. Vou passar, eu tenho que passar. Não. Ela não criou uma noia, como a gente tem lá em Recife. Ela não criou uma noia. Ela fez o melhor dela. E teve equilíbrio, o que eu acho que é essencial em qualquer estudo. Você não precisa abdicar de uma atividade física. Lógico, por exemplo, muita gente pergunta, Clarissa, como é que tu fazia atividade física? Teve uma época que eu tive que parar. Eita, eu não posso falar disso não. Mas assim, foi uma época durante 4 meses, porque eu tava fazendo várias provas ao mesmo tempo, tava viajando pra fazer prova, e assim, tava muito cansativo pra mim, então eu tive que parar nessa época. Mas assim, foi um momento específico. Mas não precisa você abdicar, não precisa você... Agora você tem que saber dizer não nos momentos, né? Você tem que ser um pouco egoísta. Vou falar desse negócio do exercício, que a minha experiência não foi tão positiva. Eu fui uma concurseira bem sedentária real, eu engordei horrores. Sim, isso é importante falar também para as mulheres, né? A questão do sedentarismo e de engordar. Olha, é natural a pessoa engordar. Eu engordei, Débora engordou também. Mas depois eu engordei horrores, né? Ela engordou menos. A gente emagreceu depois. Eu engordei horrores. E você emagrece, entendeu? Vai dar um trabalho triste do cão, mas você emagrece.
Mas o importante é passar, Exatamente, né, o importante é passar, mas assim, eu não recomendo, inclusive por experiência própria. Tanto é que no último ano de estudo para concurso, eu resolvi que eu ia pra academia 3 vezes por semana, e eu ia pra academia, muitas vezes muito cansada, mas eu queria conviver com pessoas que não estivessem fazendo a mesma coisa que eu. Aquilo me fazia bem, fazia aquela aula ali, aquela 1 hora e 20 de exercício que eu fazia, dava uma chacoalhada na minha cabeça. Então, assim, eu acredito que até para absorver melhor, depois que eu comecei a me exercitar, eu vi que realmente era melhor. Melhora, né, também. Então, Você rende assim, mais. apesar de ter feito, como eu digo, mais um erro, eu não recomendo, tá? Eu digo a todos os alunos, e Clarice, eu acho que também fala isso. Eu sempre digo que é muito importante você fazer exercício, assim, pra quem vem conversar, quem vem pedir dicas, eu acho que você tudo com equilíbrio, né? Quem tem, principalmente, assim, mais tempo durante o Exatamente. dia livre, consegue fazer bem. Esse Como a negócio gente... de renúncia, Sim, desculpa, diga eu pra falar. falei. Não, fala. Esse negócio de renúncia, eu lembro da minha viagem do Lua de Mel. Pode falar, essa Essa é história muito boa. boa. Débora, a louca, né? Eu estudava para concurso, eu me casei quando eu estudava para concurso. Inclusive, um beijo, Igor, te amo. Eu estudava para concurso e aí, vamos casar, vamos. Aí ia fazer festa. Acabou que Débora não quis fazer festa, porque eu não podia participar de nada, porque eu passava o tempo todo estudando. Então, resolvi que não ia fazer festa. Fiz um casamento super simples, mas eu queria ir para minha lua de mel. E aí, mais ou menos 15 dias antes do meu casamento, uns 18 dias antes de eu ir para minha lua de mel, começou o boato de que ia ter o concurso da DPU, em 2015. E como tu também estava fazendo E eu estava fazendo também, defensoria e procuradoria, nessa época. Aí eu fiz, meu Deus, e agora? Como é que eu vou dizer em casa e pro futuro marido que eu não quero mais viajar? E que o problema não é pessoal. Aí fiquei, matutei, pensei, avaliei, revi. E na época eu fiz a escolha, e até hoje digo, acredito que aquela renúncia foi muito importante. Eu fiz a escolha que eu acreditava ser mais adequada. Hotel pago, dólar comprado. Tudo pronto. Tudo pronto, roupa de viagem comprada, tudo organizado. Débora doido pra ir pra Nova York, nunca tinha ido, né? Doido pra ir pra Nova York. Não vai mais. Fui falar com o Igor e disse, Igor, não vai rolar a viagem do Lua de Mel, porque eu preciso estudar. O que é que você faria se você estivesse no meu lugar? Ele faria exatamente a mesma coisa. Eu tive muita sorte, porque ele era muito parceiro, é muito parceiro, inclusive, mas muita gente me criticou na época, fui muito criticada, várias pessoas falaram que isso era um absurdo, que eu não valorizava o suficiente a minha família, e eu pensava justamente o contrário, que por valorizar tanto a minha família, eu estava fazendo aquele esforço de deixar de fazer uma coisa que eu queria muito, era a coisa que eu mais queria na época, para me dedicar ao estudo e poder ter um futuro mais tranquilo. Então, assim, com relação à renúncia, eu acho que... É porque a sua escolha, Débora, estava realizada já. Você já tinha escolhido aquilo ali e você tinha muita certeza do que era aquilo que você queria. Certeza do que eu queria. Né? Muita gente pergunta, como é que você tem tanta certeza que você queria estudar para concurso, queria passar? Veja, isso só você vai descobrir. Tá? Eu acho que cada um se conhece e sabe o que é. O que é que lhe motiva. Exatamente. Né? Com relação aos limites que você tem, quanto aos motivos que te levam a seguir. Eu costumo dizer a todos que ninguém estuda motivado 24 horas por dia, minha gente. É impossível você acordar, vou estudar. É muito melhor estar comprando roupa, né? Fala sério. Mas o hábito faz com que você continue, entendeu? Aquela rotina, aquela vontade diária de chegar, de ir além, de sonhar com uma coisa. Eu realmente estava muito com isso. Era, sei lá, não digo sonho da minha vida, porque na minha vida eu espero que dure muito ainda, mas era naquele momento o sonho que eu tinha e mais importante. Eu me lembrei agora de uma coisa, né? Quando eu estava fazendo lá o curso telepresencial, eu via muito a aula de Pablo Stouze, né? Que é de Direito Civil. Ele falava muito da questão da blindagem espiritual, né? Que você tem que se blindar espiritualmente, saber dizer não. Isso é muito importante, porque você tem uma hora que você vai ficar com raiva dos seus familiares, porque eles vão ficar dizendo, por que você não vai para isso? Você ainda está estudando? Porque não sei o quê. Você ainda está estudando. Ou então, você se inscreveu para juiz, mas você não passou ainda nem para técnico. Exatamente. E assim, eu acho que você saber se blindar, você saber seus limites, e você ter muita certeza do que você quer, faz ficar mais fácil. Faz ficar mais fácil. Porque eu me lembro muito bem que no começo era mais difícil para mim, sabe? Minha avó chegava, meus familiares chegavam, e aí eu tinha que meio que já dar... Depois eu já estava tão assim, calejada, que eu dizia, não vou não, e pronto, eu tenho que estudar, vai dar certo. E eu acho também, Débora, que quando as pessoas começam a ver e acreditar muito que você está passando e que as coisas estão dando certo, eu acho que é muito assim, a primeira aprovação, ela já muda muito. As pessoas já lhe olham com outros olhos. Deixa eu dizer uma coisa antes disso. Não esperem também que as pessoas entendam. Não esperem que elas não vão entender. Eu vi uma coisa, essas frases de Instagram são muito boas às vezes. E tem uma coisa que é bem verdade. A vida é sua, minha gente. As pessoas, elas estão de fora. E todo mundo vai lhe cobrar por tudo. Não Exatamente. É só cobrança disso, e bom ou mal, ninguém agrada todo mundo.
Ninguém agrada todo mundo. Então, assim, se você tem certeza da sua verdade, vá atrás do seu sonho, porque dá certo. Real oficial que dá certo. E assim, cobrança você vai ter de todos os lados, não só cobrança profissional, mas cobrança no âmbito pessoal. Hoje em dia a gente vive num mundo de cobrança. Então tá todo mundo, né, ligado na vida do outro e querendo saber. Então assim, uma coisa que eu tinha também muito, eu não ficava ligando pro que os outros estavam pensando, não. Nem eu. Tá? Eu dava umas respostas horríveis, inclusive. Eu fazia muito Perdão, o que eu minha queria. gente. Eu fazia muito o que eu queria mesmo, e aquilo ali, por exemplo, era o que eu achava que era mais importante naquele momento e que as pessoas iriam entender futuramente. E outra coisa, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, tá? Nenhum minuto que eu fiquei estudando, que eu abdiquei das coisas que eu abdiquei. Hoje em dia eu estou feliz. Eu fazia tudo de novo. E se precisasse, dissesse assim, Débora, tem que ficar mais um ano fazendo, eu fazia, tá bom, eu fecho. A gente estudou, fez o que foi necessário, conseguiu a aprovação e acho que deu certo, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter um equilíbrio emocional, tem que saber bem equilibrar as coisas, né? E saber dizer não, renunciar ao que for necessário. E outra coisa, minha gente, se tá aperreado, tá angustiado, Para procura terapia. Não, eu procurei a terapia. Quando eu fiquei aperreada, estressada, muitas vezes o que, é que eu fazia? Eu dava uma reduzida na carga, que eu acho que foi isso que Sim, para estudar naquele momento. Exatamente, dizendo, não, vamos botar, né? E fui-me embora fazer terapia. Era ótimo, eu chegava lá, chorava o que tinha que chorar, dizia o que tinha que dizer, falava mal daquele tio, que já vi que tá todo mundo se manifestando aqui com relação aos tios. Todo mundo tem um tio desse jeito. Então, assim, fazia o que eu tinha que fazer, voltava pra sala renovada. Eu acredito que terapia e exercício fazem muito bem quando você tá aperreado. Eu mesmo Comer assim. bem também, minha gente. Comer porque bem. quando você se entope de comida que não presta... falando sério, Clarissa, vai. Eu gostava de comer também. Quando você se entope de Tem uma biscoito, válvula de escape, né? exatamente. Tentem comer melhor, porque você cansa. É impressionante como... Dá ressaca, é tipo cachaça. Comer muito... amiga, dá ressaca, você fica meio mal. Mas assim, eu costumo dizer assim, a pessoa perguntava, né? Clarissa, qual é o pior dia que era pra tu estudar? Era no domingo e tal, porque eu estudava todo dia. O meu pior dia de estudo era na sexta. Exatamente, minha gente, que derrota. Era horrível. o pior dia. Eu nunca me esqueço assim, na salinha, às vezes eu estudava pela manhã, e aí depois eu ia pra casa na hora do almoço, o meu olho enchia de lágrimas. O pessoal tá falando aqui que meditação também é bom, tá? Eu não fiz, mas se o pessoal tá falando, eu acredito que é bom. E aí, assim, eu me lembro quantas vezes eu chorei sexta-feira à tarde, porque eu ficava triste, assim, achando, meu Deus, tá longe, mas assim, eu chorava por aquele momento, tá? E depois eu virava, como minha mãe fala, né? Eu virava o olho, virava o pensamento. Exatamente, e já começava a pensar em outra chorava, coisa. eu passei um tempo estudando na biblioteca da Unicap, que foi a universidade que a gente se formou. Já disse, né, Clarice é um pouco mais nova que eu, mas não parece. A gente é, tipo, super compatível nesse negócio de idade. E eu lembro que eu chegava da universidade, muitas vezes, chegava em casa, deixava os livros em cima da minha mesa. Eu lembro, assim, parece que eu tô vivendo isso agora. Deixava os livros em cima da minha mesa, ia pro quarto, fazia, mãe, vem pro quarto. Minha mãe ia pro quarto, eu tava no quarto chorando. Aí eu chorava, sei lá, meus 20 minutos, minha meia hora, chorava, descarregava, ia jantar, ia me embora dormir, ou tentar dormir, né, no meu caso. E no outro dia eu tava lá. Então, assim, os percalços eles vão acontecer. Não esperem também que as coisas deixem de enrolar. Por exemplo, ninguém da sua família vai ficar doente quando você tá estudando pra concurso. Isso é importante. Isso aconteceu comigo, foi uma barra e, assim, realmente... Mas você superou. Você supera quando você estuda nessa situação. Então, assim, não espere que a vida fique redonda, perfeita, organizada. Não, vai rolar falta de dinheiro muitas vezes. Pra mim, rolou em uma época falta de dinheiro. E aí é que tá a diferença entre você estudar com foco na obrigação de meio e na obrigação de resultado. Porque você não controla tudo. O mundo não vai parar. Você super não controla. O mundo falta não vai luz parar. na prova, pô. Isso é o exemplo mais claro. A gente tava fazendo a prova de advogado da União, os colegas também que estão aqui presentes na live que fizeram, sabem bem do aspecto lá de Recife. Quando a gente tava fazendo prova, faltou energia. E a prova foi anulada em consequência disso. Minha gente, vocês não têm noção, não. Então, assim, foi a prova discursiva, tá? Da segunda fase. Eu tava Não, na mesma sala vocês de não têm Débora. noção. Foi uma situação, assim, como eu costumo dizer, periclitante. Não, eu achava que eu tava, sei lá, em Matrix. Eu achava que eu não tava ali. Então, assim, veja, a gente estudou, todo mundo se matou de estudar, acordou cedo, chegou lá, e por uma situação alheia que aconteceu, que foi uma situação que estava fora do nosso alcance, choveu em Recife, a prova foi anulada. Mas veja, não foi anulada só para quem estava em Recife, não, foi o Brasil todo. Vocês então, imaginam. Quem estava lá no Acre fazendo prova, com fuso horário Que não tinha nada com a história. Não tinha nada, também teve a prova anulada. E veja, Foi aquela tenso, prova tinha sido pra mim, pessoalmente, muito melhor. Muito melhor do que a segunda prova, tá? Então, assim, quando eu peguei a prova, eu fiquei triste porque ela foi anulada. Porque, Também, porque ia ser lindo, amiga. Ia ser ótimo. lindo. Mas assim, também não deu certo, não. Deu certo também. E é isso que a gente tá passou. dizendo. As coisas não vão rolar 100% do jeito que a gente quer que aconteça. Mas a vida dá um jeito de se organizar. Portanto, se faltar luz na prova de vocês também, não se desesperem. Vai dar tudo certo. As pessoas ficam doentes, você não consegue controlar tudo. Você também pode ficar doente. Então, assim, eu acho que você tem que ter maturidade, né, para encarar bem o processo. E isso também você adquire com o tempo. Eu acho que essa maturidade também você adquire com o tempo. A maturidade para renunciar, a maturidade para não ouvir certos comentários, seja de pai, mãe, tio, amigo que não estuda para concurso,
E uma vez me perguntaram, e aí, tu vai estudar até quando? Eu fiz, até quando eu passar. Até passar. É isso, a ideia é essa, porque quando você estuda para concurso, você não estuda para passar, né? Você estuda até passar. Então, assim, se vocês fizeram essa escolha de estudar, encarem essa escolha como a coisa mais importante que vocês têm naquele momento, dentro do limite de vocês. Você tendo 2, 3 horas para estudar, façam o que vocês podem da melhor maneira possível e não se deixem abater por interferências externas. É um conselho que eu dou. Era uma coisa que eu era boa. Isso era uma coisa que eu era boa. Eu acho que é um ponto super positivo. Eu era muito boa nisso, de não ligar. Eu não ligava. Eu também não ligava e eu também acreditava muito. Era muito mais a minha autocobrança, que é a pior cobrança, inclusive, que existe, é a sua própria cobrança, do que propriamente uma coisa que me deixava bater por causa de terceiros. Enfim, eu acho que essa questão aí dos erros e acertos tá tranquilo, né? Vamos começar a responder algumas perguntas aqui. Vamos. Muita gente tá perguntando sobre prova discursiva. Discursiva. Né? Então, assim, pode falar. Seguinte, quando a gente teve a sorte, né, porque eu acho que isso também é um privilégio, de você fazer uma prova discursiva que é num outro momento, não é naquele mesmo momento. Tudo tem 2 lados na vida. Eu costumo dizer que eu acho que a prova que é feita no mesmo fim de semana tende a ser, não é porque é mais fácil, tá, minha gente, mas ela tende a ter uma correção mais tranquila, vamos dizer assim, do que a prova que é feita de segunda fase muito tempo depois. O que é que eu fiz? Para a segunda fase, eu dei ênfase, logo no começo do estudo, né, para a segunda fase, as matérias que eu tinha mais dificuldade. Estudei logo as matérias que eu tinha mais dificuldade, mas continuava lendo os informativos de tudo. Meu vademecum já era extremamente marcado, claro, sem caneta, sem nada, eu falo marcado na lateral, com clipezinho. Em cima eu botava, eu lembro muito, em cima era coisa processual, do lado era coisa de mérito. Se era verde, era coisa que já tinha caído, se era vermelho, era coisa recente. Era um negócio assim, tipo, eu nunca fui organizar com nada na vida, mas com aquilo era. Então, isso foi uma coisa que fez muita diferença pra mim, porque eu cheguei na prova muito confiante, não arrogante, pelo amor de Deus, mas confiante no sentido de estudei tudo que eu podia estudar, li tudo que eu tinha mais defasagem, assim, que eu tinha mais dificuldade, e fui fazer a prova. E fui tranquila para essa primeira fase. Para a segunda, já não foi tanto não, como Clarissa disse, faltou a luz, foi tenso. Mas, fala aí, Clarissa, como foi a sua? Eu acho assim, estudar para prova discursiva é um processo à parte. Você realmente tem que ter uma base boa, principalmente das matérias que são chaves. Aqui eu vou falar mais para a procuradoria, tá? Que é das matérias mais importantes. E realmente a prova que tem um espaço de tempo entre a prova objetiva e a prova subjetiva é muito bom, porque dá tempo de você treinar. E você tem que treinar, né? Eu gostava muito de treinar. Eu esqueci de falar isso. Eu fazia vários cursos ao mesmo tempo. Gostava mesmo de pegar questões antigas. Eu fazia peça todo dia. E eu lia um livrinho com modelo de peça todo dia antes de dormir. Era a minha leitura de cabeceira. Eu gostava de fazer o seguinte, eu lia a proposta das questões que já aconteceram em outros concursos e eu pegava livros também nesse esquema, fazia um esqueminha da minha própria resposta e depois conferia com gabarito. E outras também eu fazia a peça toda, né? Escrevia, é uma contestação aqui. Eu não fazia sempre a peça toda, não. Eu fazia uma vez por semana a peça toda. E aí pegava rolava esse intercâmbio com todos os amigos, né? Todo mundo fazendo curso, não sei o que. Pegava vários modelos de peça, ia fazendo, e o que é que eu fazia? Eu abria o tópico e botava os artigos que eu ia colocar, certo? Botava um raciocínio rápido, qual era a argumentação que eu ia utilizar, e depois eu ia lá no espelho e via se aquilo estava adequado. Por quê? Porque como era muita coisa para estudar, são várias matérias nesse concurso de advocacia pública, né? Como eram várias coisas para estudar, não ia dar tempo de ficar fazendo uma peça todo dia, pelo menos não para mim, né? Porque também cada um tem seu ritmo de estudo. Não ia dar tempo. Eu não então, fazia todo assim. dia, não. Mas eu fazia pelo menos assim, 2, 3 vezes na semana. PS parecia também questão discursiva. E assim, eu respondia bem menos questão discursiva. Eu me preocupava muito com a peça. Com a peça, né? Eu também fazia bastante questão discursiva. E eu preparei também meu vademecum muito. Tem muita gente perguntando aqui como é que a gente marcava o vademecum. Eu acho que cada um tem que encontrar a sua melhor maneira. Muita gente pergunta, tu grifava como, né? Como grifar? De amarelo, de verde e tudo. E encontre as cores que são melhores para você. Eu pegava cores por matéria. Então eu pegava assim, tudo que era verde, até hoje eu me lembro, era administrativo. Tudo que era amarelo estava na Constituição, era constitucional. Então, eu tinha cores chaves para as disciplinas, o que facilitava muito o meu manuseio na hora da prova. Eu usava um vademecum, e aquele vademecum já era fazia muito parte dos meus treinos, e na hora da prova eu já ia ali, beleza, pronto. Uma coisa que eu posso ressaltar muito aqui na minha experiência de prova discursiva é que eu fiz a prova da PGE do Pará. Tá? Essa prova, gente, essa moça, mim, ela humilha nesse negócio de concurso. Eu fiz a prova da PGE Rio Grande do Norte, que foi a minha primeira prova discursiva. Eu tinha, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, de estudo. Nessa prova, foi uma das melhores provas discursivas que eu fiz, Débora. Inclusive, assim,
em termos de pouco tempo de estudo, mas foi uma das minhas melhores provas. Eu também dormi pouquíssimo, eu dormi acho que 1 hora e meia para fazer essa prova. Mas assim, eu fiz aquela prova tinha sido para mim, sabe? Inclusive esse concurso foi um concurso que eu subi muito na fase discursiva. Ele me deu assim posições, acho que mais de 70 posições. Isso que a gente tá falando agora é pós primeira fase, tá? Tem um pessoal perguntando. E aí assim, é para prova discursiva. Essa prova do Rio Grande do Norte, ela me deu uma base muito boa para prova discursiva, caiu um parecer na época e tudo mais. Depois, concomitantemente, saiu AGU, PFN e PGE Pará. Foi. Essa prova do PGE Pará espantou muita gente. Eu não fui fazer a prova. Tinha 4 fases discursivas nessa prova. E era fim de semana seguido, assim, você tinha que comprar passagem, era caríssimo. Eu não tinha como fazer na época, enfim, não fiz. Eu fui fazer, eu passei na primeira fase, eu fui fazer a segunda fase. E aí fiz a segunda fase. Era para fazer 4 peças ao mesmo tempo diante do caso concreto. Certo? Eu acabei fazendo as 4 peças, acertei e passei na prova, fui para a terceira fase. Essas provas, né, melhor dizendo, que aconteceram durante vários meses, me deu assim uma base de prova discursiva que eu não iria adquirir, uma bagagem muito boa. Foi as melhores provas que eu pude treinar. E tu foi aprovada lá, E eu fui aprovada. Na terceira fase eu tirei a nota mínima. Eu errei uma peça, é importante falar que eu errei uma peça. Mesmo assim eu consegui passar na prova, porque lá no Pará era o seguinte, eles davam um caso concreto e falavam assim, na qualidade de procurador do Estado, interponha todas as peças cabíveis. Eu lembro muito bem, era um caso trabalhista e eu não tinha estudado muito essa parte aí específica de processo de trabalho, acabei fazendo um agravo de instrumento contra uma liminar trabalhista, era um mandado de segurança. E aí eu saí da prova desesperada, eu voltei. Outra coisa que fica aí, a gente erra, mas é aprovado também. Mas é aprovado. E aí a minha prova estava valendo 24 pontos. Certo? Eu tinha que tirar 20 para passar, porque eu já tinha zerado uma peça. Eu voltei o voo para Recife chorando, dizendo, meu Deus, perdi dinheiro, não, né? Aquela coisa, me colocando para baixo, dizendo, não, mas vai dar certo na AGU, e já mudando o pensamento, vai dar certo na AGU, vai dar certo na PFN. Quando eu vi o resultado no Diário Oficial, porque o resultado saía muito rápido, minha assim, gente, 3 dias. Deus, eu de saber. Eu tirei 20. Então, assim, aquilo ali tinha que ser para mim, eu tinha que ir para as outras fases, né? E aí eu fui fazer a 4ª fase, fui fazer a 5ª fase, e assim, a experiência de prova discursiva que eu adquiri lá no Pará, foi muito boa, porque era um tempo assim curto, eu tinha que escrever muito. Então, eu me lembro quando eu peguei a prova da PFN... Era o caos, né? Aquele caos que te ajuda a melhorar. Quando eu peguei a prova da PFN, a segunda fase, que a peça foi até um pouco assim, muita gente teve vários tipos, né? Muita gente fez pedido de suspensão, muita gente fez mandado de segurança, mas era um agravo interno que a ESAF considerou correto. Eu olhei assim a peça e eu disse, caramba, isso aqui é um agravo interno, mas pode ser, mas eu vou fazer um agravo interno, porque isso aqui vai ser um agravo interno, e pela experiência que eu tinha tido nas provas, eu logo detectei que era um agravo interno. Então, se eu não tivesse feito as outras provas, não tivesse tido, eu não teria tanta facilidade. Por isso que o treino é realmente muito importante. Seja em curso, seja fazendo outras provas, enfim, é muito importante. Tem gente que gosta de treinar também com um colega, né? Por exemplo, a gente poderia ter feito isso, eu fiz uma questão, você corrigiu. Eu fiz isso com o Pablo, então a gente vai fazendo. Eu acho que tem diversas formas. Agora, você não pode deixar de treinar e você não pode deixar de saber identificar onde você está errando e onde você está falhando. Meu problema também é muito forma. Eu esqueci umas besteiras que tiravam muito ponto meu. Então, o que é que eu fazia? Foi como eu disse, todo dia antes de dormir, eu lia uma peça, o esqueleto de uma peça. Não uma peça inteira, eu li o esqueleto. Um endereçamento, como eu colocava, na época, né? Lembrar de colocar o endereço do advogado, se era grave, enfim, essas coisas todas. Isso tudo vai ajudando a aquilo ali ficar repetido. Duas perguntas aqui. Comprar curso em vídeo ou comprar livros? E a segunda é, na primeira etapa, qual foi a nota de corte e quanto vocês fizeram? Não, vai responder primeiro, amiga. Comprar curso em vídeo, eu não gosto. Depende muito do perfil. Eu fiz o curso, como eu falei para vocês aqui no início, de um curso telepresencial que acontecia em Recife. E aí eu formei uma boa base por lá. Principalmente
eu acho que de processo civil, porque a minha faculdade de processo civil foi muito fraca. Então, assim, eu tive aula com Didier na época, então eu consegui formar uma boa base, mas eu ainda estava na faculdade. Depois, como eu queria ter mais objetividade nos meus estudos, eu preferi estudar só por livro mesmo e por resumo. E aí, abdiquei da videoaula. Tu nunca estudou videoaula? Não, eu não nunca vi, comprei videoaula. Mas na época que a pessoa da minha família estava doente, eu fiz o curso da LFG à noite, porque se eu ficasse em casa, eu queria ficar com a pessoa. Então eu saí de casa para não ficar com a pessoa. E aí eu ia pro curso, mas mesmo assim eu sempre vava muito, eu sempre achei que estudar realmente, para mim, era mais adequado estudar no que diz respeito a pegar como no papel, ler doutrina, enfim, essas coisas, ler letra de lei. Então assim, eu acho que você tem uma doutrina base, né, uma doutrina que é muito importante para o curso que você escolher, por exemplo, se for carreira da AGU, tem livros específicos que são voltados para a advocacia pública, que são objetivos, que você não vai perder tempo com informação desnecessária. E aí você fazendo uma boa leitura deles, revisando bem eles, né? Tendo aquele seu material grifado, já preparado, com destaque do que é importante. Vai ficar a coisa também, inclusive, flui até muito mais rápido, né? Esse estudo, esse outro momento do estudo é, inclusive, muito mais rápido do que o primeiro em que você está tendo contato com tudo, né? Porque você vai ter uma leitura prévia. Essa leitura vai ser demorada, aquele estudo preparado, né? Um estudo para você formar uma base. Depois que você começar a revisar, aquilo ali vai se tornando bem mais rápido. Então, ao passo que você demorava, por exemplo, 3 horas para fazer a leitura de um capítulo, você vai demorar 20 minutos, 15 minutos para revisar seus livros. Né? Então, eu acho que é muito importante esse estudo prévio e tal. Que aglomera aí, mas muita gente também gosta de videoaula. Então, eu acho que depende muito de tudo perfil também do aluno. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga que adorava assistir aula e super pegava. Agora, eu queria ter esse privilégio, mas eu não tinha. Acho que é importante dizer que a aula também não supre tudo. Exatamente. Então, você vai perder na realidade, nenhum dos meios de modo isolado supre tudo. Se você só ler jurisprudência, não vai rolar. Tem que fazer tudo junto. Exatamente. Então, assim, você só assistir a aula e achar que aquela aula vai lhe dar aprovação, não vai. Não. Você vai ter que ler o livro também, você vai ter que fazer questão. Muitas vezes te orienta e elucida uma dificuldade que você tem naquela matéria. Por exemplo, talvez para mim fosse interessante assistir aula de penal, já que eu não sei, nunca aprendi. Eu assisti algumas aulas de penal na velocidade acelerada, inclusive, né? Que as pessoas passavam assim na minha baia e o professor tava lá, mas eu assistia na velocidade acelerada. Para poder dar tempo de assistir tudo. Mas eu peguei algumas aulas de penal assim na época porque eu tinha muita dificuldade. Era uma matéria que eu não gostava. Tinha muita dificuldade na parte geral e eu ficava morrendo de medo da prova. Mas assim, alguém perguntou isso aqui, eu lembro de uma pergunta que penal na primeira fase da AGU cai muita jurisprudência, né? Cai, muita. Então assim, letra de lei, eu lembro que cai lei de abuso de autoridade na nossa prova. Então,
assim, eu peguei mesmo o meu estudo pra PFN, como o assunto era menor na PFN, depois que eu fui complementar o estudo pra AGU, eu pegava mais lei seca mesmo, lia jurisprudência, então eu não me preocupava muito com aquelas teorias, não. Porque, veja, quem estuda pra advocacia pública não vai trabalhar com penal e processo penal. Então, é uma disciplina que, ao meu ver, não deveria nem cair uma segunda fase, mas cai, né? Porque nada pode ser fácil da vida, né? É, pra complicar mesmo. Aí muita gente perguntou aqui, empresarial é difícil Não, aprender. Tá, eu gostava mais de empresarial do que de penal. Empresarial foi uma matéria que eu aprendi a estudar quando eu estava estudando para a prova oral da PFN, porque caía na prova oral da PFN, não caía na AGU. Eu lembro que eu fiz vários treinos, inclusive aqui com o Duque, em empresarial, em civil. Em civil ele dava banho, né, em todo mundo lá nos treinos, com tudo, sabia tudo de civil. Em empresarial a gente teve que encarar mesmo, porque era pergunta assim, fale sobre as espécies de cheque, fale o que é uma duplicata. E você tinha que falar. É tenso. Então assim, eu aprendi muito. Mas na aí prova também oral. tem o seguinte, chega naquele ponto em, não sei, não aprendi, decoro. Decora, Minha gente se abraça com decorar, porque assim... Financeiro. Exatamente. Vai lá e decora. Foi o que eu fiz com a 4.320, com a lei complementar, a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, assim, você não vai conseguir... É humanamente impossível você aprender tudo que tá e querer na cabeça. saber tudo profundo. Exatamente. Né? É um oceano de conhecimento com palmo de profundidade. Isso é Já muito bom. dizia meu amigo Paulo. Isso é muito bom. Um oceano de conhecimento com palmo de profundidade. Excelente. Então, Quando saí pra tentar fazer prova? Isso é importante. Alguém me perguntou isso também. Eu era muito atirada. Eu fazia as provas. 2 meses de estudo, vou fazer PG São Paulo. Mas tu fui fez? embora. Fiz. E como é que foi? Claro que eu reprovei. Linda. Não, sim. Mas assim, como é que Não, foi? pra mim foi muito bacana, porque me deu um norte de que, tem que melhorar mais, dar mais o gás. Porque assim, ninguém começa estudando 8, 6 horas por dia. Você vai pra biblioteca, e o mais adequado eu acredito que seja isso também, né? Você vai pra biblioteca, começa a criar um ritmo, começa a desenvolver uma rotina. E aí eu vi que eu precisava ajustar um pouco mais determinadas matérias no meu estudo. Eu estava dando ênfase, por exemplo, a tudo que eu não sabia, que era tipo penal e processo penal, que não era tão relevante, que eu tinha que estudar mais constitucional e administrativo. Essas coisas que você só pega realmente quando você faz prova e acaba que não vai tão bem. Então, assim, eu fiz muita prova. Meu Deus, eu conheci muita gente nesse país de meu Deus fazendo prova. E gostava muito, era muito bom. E eu sempre encarava a prova, eu ia fazer a prova, porque a reprovação eu já tinha. Eu não estava ali das tuas aprovações e dos concursos Faço. que tu fez. Eu estava ali muito mais para adquirir experiência e para melhorar. Então, cada vez que eu crescia 1 ponto, 2, fazia uma prova muito boa numa determinada matéria, eu achava que aquilo já era uma vitória. Então, assim, eu era muito resiliente com relação a isso. Sabia que concurso era uma fila, que as pessoas estão lá estudando, tem muita gente estudando, tem muita gente boa, preparada estudando. Então, tem que ter paciência. Os concursos que eu passei para procurador do município de Salvador, passei para advogado da União, passei para advogado da Compesa lá de Pernambuco, passei para alguns concursos de analista de tribunal. Eu ia fazer as provas para aprovação. Eu queria ter as 3 aprovações. Alguém me perguntou aqui também, de né? título, De exatamente. título, a gente vai falar eu de ia título. fazer a prova para as aprovações. Então, eu passei em alguns concursos de tribunal também. Se me perguntarem qual foi o concurso que eu mais lamentei que não passei, não foi o concurso de procurador federal em 2013, apesar de ter sido realmente um divisor de águas no meu estudo, me deu muita força para continuar. Foi o concurso da DPU de 2015, porque eu estudava demais, eu estudava horrores, e eu não consegui passar nem na primeira fase. Mas é como eu digo, Deus sabe o que faz, cada coisa é seu tempo. Hoje em dia eu sou super feliz aqui. Então tu recomenda fazer prova, assim? Eu recomendo super. Eu também. Pra mim era bom, entendeu? É como a gente diz, você tem que ver se é bom pra você. Pra mim é ótimo. Eu acho que tem gente assim que no começo, muito no comecinho, assim, eu acho que depende muito de cada um, depende muito do seu emocional. Então, eu costumava pensar o seguinte, eu vou fazer a prova, não vou fazer para testar, não. Eu vou fazer para ver onde é que eu estou, para testar as matérias que eu já estudei e tudo mais. Pra ver se melhorava, Para ver né? se eu melhorava. Agora, assim, eu só fiz mesmo de teste, assim, nesse chamado teste, que eu costumo dizer, APGM Recife, porque saiu na época que eu tava lá e era em Recife mesmo. Então, assim, para viajar... Mas tu já tinha se formado? Eu me formei logo no mês, que era a Certo. prova. Então, assim, a prova aconteceu em janeiro, eu tinha acabado de me formar, né? Eu não passei. Mas a prova foi ótima para eu ver que aquilo ali era possível. E quando eu fiz a prova foi da banca FCC, eu verifiquei assim, poxa, a FCC realmente tem essa tendência, mas o concurso que eu quero mesmo é da banca do SESP, então eu vou treinar mais o SESP e a ESAF, que era da PFN. Então, assim, eu tive esse foco, né? De realmente pensar um pouco antes de fazer a prova. Eu não ia fazer tudo, não. Eita, isso eu vou aqui, tem que continuar. Tá. Eita, vai voltar. Vai voltar? Não, acho que é de...
Só um minuto, pessoal, porque a gente não tá vendo aqui. É porque em 1 hora a live vai dar uma pausa para depois ela continuar, mas a gente vai ver. Então, assim, o que foi que aconteceu? Eu fiz a prova da PGM Recife, não passei, vi que era possível. E depois de 6 meses de estudo, eu fui fazer a PGE Piauí. Aí, nessa prova... Eu fiz essa prova também. Essa prova foi onde eu verifiquei que eu estava errando em lei seca. Eu também. Porque eu já tinha 6... Agora foi. Pronto, agora eu acho que foi. Tá voltando. Bom, vamos voltar aqui, porque acho que o vídeo pausou, mas a gente salvou, tá? Então, assim, para fazer prova, realmente, quando eu fui fazer a prova da PGE Piauí, eu verifiquei que eu estava errando muito em lei seca. Eu certo? também. Mas eu fui fazer a prova. Principalmente na parte financeira. Mas eu fui fazer a prova de todo jeito, eu fiz a prova, verifiquei isso e comecei a arrumar meu estudo melhor. Então, assim, eu fiz provas de PGE e PGM que foram acontecendo no meio do caminho, mas principalmente quando eu já tinha uma base um pouco formada. Eu acho que foi um pouco diferente de Débora nesse sentido. Eu fiz a Mas PGM tudo Recife... foi muito diferente, né? Engraçado. Eu fiz a PGM Recife porque foi lá em Recife, mas depois eu fui fazer a PGE Piauí. Eu não estava focada na PGE Piauí, porque eu estava focada no concurso da PFN e da AGU, certo? Mas depois eu fiz a PGE Rio Grande do Norte, consegui a aprovação na primeira fase. Fui fazer também PGE Pará, consegui. A gente fez juntas a PGM Salvador no meio do percurso. Então, assim, é tudo uma questão mesmo de percepção sua. Agora, é aquela coisa, se vai levar Pra mim lá, fez bem. Eu fiz as provas e pra mim era bom, porque eu voltava pra casa e fazia, tem que melhorar isso, tem que fazer aquilo. Mas tem gente que encara de outra forma. Tem eu gente que entendo. fica mal quando reprova, né? Tem isso. Tem gente que fica mal e se coloca pra baixo, acha que nunca vai dar certo e tudo mais. E eu conheço também pessoas aqui que não fizeram provas de nenhuma PGM, e quando fizeram, foram aprovados. E passaram na Mais GEU uma do vez, mesmo a jeito. prova de que não existe fórmula. Eu, por exemplo, teve gente que diz, não vou focar em nenhuma prova de PGM, PGE, que sair pelo meio do caminho, mas eu vou fazer a AGU quando a AGU sair. Então, deu certo, né? A pessoa passou, hoje em O dia que é não advogada da pode União. deixar de fazer é questão. Tá? Seja fazendo em prova, seja fazendo em casa, tem que fazer questão. Não pode negligenciar isso, tá, minha gente? Questão é muito importante. É muito e importante. refazer seus erros pra você Exatamente. ver onde você tá errando. Esse negócio e da não prática. Várias pessoas perguntaram da prática. Seguinte, no meu caso era o seguinte, sei lá, um tio bateu com um carro e precisava de alguém pra entrar na justiça pra fazer não sei o quê. Débora Aí Débora ia lá e sincera. fazia, entendeu? Era isso. Então, eu fazia o mínimo por ano. Eu fazia as 5 que precisava por ano, certo? Eu não fazia 6, não, eu fazia 5. Eu fiz o seguinte, eu usei o estágio, tá, na AGU, porque na AGU contava estágio, né? Contava também. Então, eram 2 anos de prática. Eu acabei usando 1 ano de estágio e 1 ano também de pós-formada, que eu peguei Pegando algumas todas as causas causas também, familiares como possíveis Débora. e imagináveis. Mas eu tive a ajuda de muitos amigos, né? Na época o pessoal advogava já e colocava meu nome nas peças e tudo. Eu fiz algumas audiências, mas só para ganhar A audiência também mesmo. é muito bom, minha gente. A audiência dá para audiência pegar é muito a prática bom. também. Você faz um dia e é rapidinho. Mas assim, muita gente não sabe, na AGU conta estágio. Conta. Até mudarem a regulamentação, conta estágio. Então você pode usar estágio público, eu tinha estagiado em escritório. Eu estagiei também. Então... Eu estagiei na Caixa, eu lembro. E aí isso foi muito importante também, porque contou. Mas no que diz respeito a título, para ganhar ponto, por exemplo, lá em Salvador, eu tinha vários anos. Então, olha aí as vantagens de dar um pouquinho de tempo a mais. Título também E eu algo subi importante. muitas posições em Salvador, justamente porque eu tinha prática jurídica. Então, fez muita diferença ter me dado ao trabalho de ir atrás disso. Outra coisa que a gente fez também foi publicar a nossa monografia, né? Publicar livro, né? Publicar artigo. A gente publicou artigo, publicou livro, e aí isso fez com que a gente também ganhasse alguns pontinhos. Então assim... PFN também não conta, não? Ana Luísa, conta 9308. Também, conta também. PFN e AGU, a mesma regulamentação. Né? Obrigada, Thaís, que está dizendo aqui para o colega, logo eu, procuradora, que resume é perda de tempo. Obrigada. Na nossa percepção, resumir não fazia bem pra gente. Mas assim, eu conheci gente, Débora, que estudava eu conheço, com resumo, e fazia vários resumos e gostava de gostava fixar com muito, resumo. Né? Então, acho que, assim, depende muito de como você rende mais. Veja, se você está estudando, fazendo resumo, você está achando que está fixando mais, seu estudo está rendendo mais, beleza, continue fazendo assim. Eu sentia que eu demorava mais tempo. Mas eu também sentia a mesma coisa. Eu acho que é mais unanimidade não fazer resumo. Hoje em dia, principalmente que os materiais estão mais objetivos, que os materiais estão mais direcionados, que a gente não precisa perder tanto tempo. Hoje a gente tem doutrina aí à vontade, que você possa, né, objetivo para concurso, que você pode escolher. Então, assim, não é que, não vou fazer resumo é ruim. Não é minha isso. gente, e também não é assim uma coisa tão radical. Se tem dificuldade num
um ponto, vai lá e faz uma coisa pequena, concisa sobre aquilo. O que eu não acho bacana, e aí também é uma opinião minha, né? É você pegar um livro e resumir ele de capa a capa, quando já teve um coleguinha que fez isso antes. Vamos otimizar o tempo, né? Outra coisa, na AGU são 5, para você ter a prática de advocacia, né? Isso aí para qualquer concurso são 5 atos, tá? 5 atos que você tem que participar no mínimo durante um ano como na advocacia privada para você utilizar como prática. E essa prática não só conta como prática mesmo, mas conta como título, né? Também. Que a gente usou também lá na PGM Salvador. Débora usou bem mais. Foi. Título é uma coisa importante de falar, né? Muita gente pergunta, a titulação é muito importante para a AGU, para concurso da PFN, para concurso de procurador federal. Na AGU não muda muito, né, Débora? Não. Muda pouco. Eu já tive a oportunidade de falar uma vez sobre isso de título, mas é aquela coisa. Eu passei por uma situação muito complicada nos títulos. É um problema, entre aspas, em procuradorias de município e de estado, que eles realmente dão uma super valorizada nessa questão dos títulos. Clarissa passou por isso, uma experiência não tão boa, eu já fui ao contrário. Minha experiência foi que eu subi muitas posições. Fala aí, Clarissa. Na PGE do Rio Grande do Norte, eu caí 25 posições nos títulos, porque eu não tinha nada. Né? Eles estipularam lá uma barreira temporal que só poderia título até a data do edital. O edital saiu em setembro de 2014. Eu não tinha absolutamente nada até setembro de 2014. Não tinha terminado pós, não tinha publicado artigo, não tinha feito nada. Então, o que foi que aconteceu comigo? Eu caí muito, eu caí 25 posições. A titulação lá foi um absurdo, assim. Foi algo que todo mundo injusto, eu acho, apesar de ter sido né? beneficiada, que é uma coisa injusta. Mas aí, na PGM Salvador, já aconteceu o oposto. Eu também consegui subir, porque eu já tinha publicado artigo, né, com revista com conselho editorial, já tinha publicado livro também, já estava com pós-graduação, já tinha também a questão do... Virou a louca dos livros, a louca dos artigos. A louca dos livros. Mas assim, faz parte. Eu acho que eu caí E lá... corram atrás disso. Eu sempre digo que corram atrás. Estudem, façam a primeira fase. Rolando a primeira fase, já vão dando uma atençãozinha pra isso, se puderem. E assim, na AGU não muda tanto. Mas se você tem, vai lhe ajudar, né? Não vai fazer com que você caia. Você pode subir uma, duas... E faz diferença na lotação um pouquinho. Porque quanto mais você for... Mas pra tentar, você fica numa lotação menos complicada. Porque você pode... Quando você passa no concurso, todo mundo passou, mas aí a lotação é muito importante, né? Futuramente suas promoções os problemas, também. eles não acabam não, eles só mudam de figura. Isso é importante O falar, problema é passar, todo mundo tem, aí né? passa, depois o problema é pra onde é que eu vou. Aí todo mundo diz, não, vou pro Norte Feliz. Chega lá no Norte, já não é mais tão assim. Aí vem a remoção. Tem a remoção, agora quer promover. Então sosseguem que... passar em concurso é só a ponta do iceberg, né? Não, Clarissa? Isso aí, é só a Ler ponta do iceberg. Pedro Lenza de capa a capa. Vá, fale você. Eu acho que você tem uma opinião. Veja, eu não li Pedro Lenza Deixa eu de ver capa a capa, certo? Eu li alguns capítulos que eu achava que eram os capítulos mais relevantes. E não me arrependo de ter feito isso, porque eu revisava de modo mais rápido e tinha mais tempo para ler informativo e fazer questão. Então, assim, no meu caso, eu li alguns capítulos de Pedro Lenza e lia Constitucional por um livrinho bem resumido, mas que eu até hoje adoro. Eu não li Pedro Lenza também de capa a capa, não. Eu li alguns... O único livro que eu li de capa a capa foi o livro de Gustavo Scatolini e João Trindade, de Direito Administrativo. Foi o único livro que eu li. Que eu também só li uns pedaços. Eu só li uns pedaços. Mas os outros livros eu selecionava os capítulos também. Por exemplo, Pedro Lenza, eu não lia os capítulos lá do final, que fala sobre seguridade e educação, né? Aquela parte específica, não. Eu lia mais os capítulos chaves, controle, direitos fundamentais, poder executivo, poder legislativo e etc. Mas eu li muita coisa, tá? De civil, por exemplo. Civil, eu tive muito problema em civil. Duque é uma pessoa que pode falar muito bem sobre isso, porque nos treinos da prova oral da PFN, eu passei vergonha em alguns treinos de civil, porque eu não sabia a classificação, por exemplo, às vezes de negócio jurídico, fato jurídico, porque eu não tinha lido uma doutrina, né? O pessoal lá lendo Tartucci... Porque o que a gente faz? A gente lê o código, né, Clarissa? Eu lia muito código, lia muitos enunciados de jornada, lia muita jurisprudência. Então, se você me fizesse uma pergunta mais jurisprudencial, legal, eu saberia responder. Mas como na prova oral você tem que saber a classificação, você tem que saber isso, eu tive que correr atrás e ler a doutrina mesmo. Então, nem que seja só para dar uma enrolada, né? Nem que seja para você saber responder aquilo ali na lata. Então, assim, eu não peguei livros muito aprofundados. Por exemplo, eu não li Tartucci, eu li alguns pontos de algumas coisas, né? Resumos também que já tinha pronto. Eu li um resumo de um colega. Essa parte aí, um resumo que um colega fez e eu li. Eu nunca li livro de civil. De civil, pra você ver. Tem gente... E processo civil, eu fiz uma base boa no curso que eu fiz. O nosso amigo Pablo Damasio aqui tá quase morrendo, porque ele quer que a gente fale sobre como revisar. Então, próximo tópico, Pablo, é revisão. Fica sussa. Então acho que é isso, né? Sobre título, se preparem para a fase de títulos, todo mundo passa por isso, mas é algo que não muda tanto na carreira federal, como a gente já falou, mas PGE, PGM, se seu sonho é ser procurador do estado, procurador do município, verifique sempre os editais e corra atrás dos títulos, porque vai fazer muita diferença, tá? Isso, assim... Muita real oficial, diferença. entre ser nomeado e não ser nomeado, nesse caso.
Então, é aquela coisa. Mas apesar de que na PG Rio Grande do Norte, surpreendentemente, eu fui nomeada também. Muito Deus eu de saber. Mesmo caindo horrores, eu nunca imaginava que eu ia ser nomeada nesse concurso, acabei sendo. Então, é uma coisa que a gente não prevê, né? O mundo dá voltas mesmo e as coisas tá tudo certo. No final de contas, tudo tem que acontecer mesmo e a gente tem que esperar, tá? Vamos falar então, vamos falar da revisão. pra Pablo. Falei do seu jeito de revisar. Meu jeito de revisar era um jeito diferente. Logo, eu estudava quase tudo ao mesmo tempo. Eu achava que o importante era conseguir andar de modo linear no edital. Então, eu estudava quase todas as matérias na minha quinzena. Fazia uma organização de modo que eu conseguisse estudar aquilo tudo que ia cair na prova. Não tudo, né, minha gente? Não todo o edital, mas assim, ver um pouquinho de cada matéria durante a quinzena toda. Então, eu ia andando e quando tudo acabava, eu reiniciava. Aí, se eu fosse acabando o constitucional, eu voltava para revisar constitucional naquele período. Tu não revisava no meio? Eu não revisava no meio. O que é que eu fazia para revisar no meio, tá? Eu não revisava assim, no sentido de ler o livrinho que eu estava estudando. O que é que eu fazia? Eu fazia muita questão. E aí, o que é que eu fazia também? Eu fazia questão da matéria que eu não estava estudando naquele dia. Isso é uma forma de revisar. Isso é uma forma de revisar, tá? Mas eu tô falando, eu acho que a pergunta dele é no sentido de ler novamente o livro, o resumo, enfim, que seja. Eu não fazia isso. Eu só lia quando eu terminava de estudar tudo, eu voltava para ler. Mas eu fazia muita questão. Eu lia informativo de tudo ao mesmo tempo, tá? De todas as matérias. Não só lia da matéria que não, eu lia de tudo ao mesmo tempo. Eu achava muito importante fazer esse link. E é isso. Eu lia súmula e lei seca. Lei seca tu lia paralelo também ao que estava estudando. Mas ler o livrinho, eu só lia quando... Só voltava a ler quando eu terminava de estudar. Essa questão de revisão é muito peculiar. Eu já tinha uma revisão diferente da de Débora. Eu gostava de revisar no final de semana o que eu tinha estudado durante a semana. Então, eu pegava ali tudo que eu tinha mais dificuldade durante a semana. Vamos citar um exemplo. Durante a semana, eu tinha estudado empresarial, civil, constitucional e administrativo. Eu tinha mais dificuldade em empresarial. Então, eu começava a minha revisão por empresarial. Fazia mais questões, refazia os erros. Tudo que eu tivesse errado, eu refazia também. Então, eu usava o meu final de semana para fazer simulado, para revisar a jurisprudência. Era um momento que eu não avançava nos estudos, mas eu também fixava mais o tema ali. E eu fazia uma revisão periódica, depois de 5 semanas, 7 semanas, 6 semanas, 7 semanas. Eu pegava ali mais ou menos um tempo que eu já tinha avançado um pouco mais no conteúdo e fazia também uma revisão do capítulo, através dos meus grifos. E fazia mais questões também. Uma coisa que eu tenho que falar também, né, pra também não deixar isso passar. Quando eu percebia que eu estava com índice de acerto não tão bacana em determinado tema, aí eu ia, dava uma olhadinha nos meus grifos. Era isso que eu fazia. Aí, recapitulando, né? Estudava tudo e aí voltava, mas fazia ao mesmo tempo esse estudo dos informativos. Estão me perguntando aqui se resumido ou esquematizado. Eu lia o resumido, certo? Eu lia aquela parte vermelha ou azul. E quando eu não entendi o que aquilo queria dizer, eu lia só a fundamentação do julgado. Eu não lia... Mas, André, você é maravilhoso, nem no começo. Mas você é maravilhoso, mas aquela explicação é muito grande, você tem que ser objetivo. Aí eu lia lá e lia só a fundamentação, tá? Eu já fiz diferente. Eu comecei lendo os informativos todos, não só o resumido. Até porque era uma novidade muito grande para mim no estudo informativo. Então, eu tinha coisa que eu lia o resumido e não entendia. Então, eu preferi primeiro pegar o ritmo de estudo informativo e ler tudo e depois ficar só com a parte amarela, né? Com a parte resumida. Mas, assim, uma coisa que eu digo que é muito importante. Cuidado também com os julgados que são mais importantes para o concurso que você está fazendo. Exatamente. Dê atenção a eles. Por exemplo, se você está fazendo um concurso para a carreira de advogado da União, tem julgados muito importantes em constitucional, administrativo e tributário, inclusive que caíram na prova da gente, que não bastava você saber... Minha prova oral foi um informativo. Não bastava você saber o que estava na parte resumida. Mas uma coisa que eu percebo também é que a maior pontuação sempre é dada para o pode ou para o não pode, para o é correto ou está errado, que está lá na parte principal do julgado, que é o destaquezinho, né? A síntese do julgado. O que mais vale geralmente é aquilo. Então, assim, ainda que você não saiba tudo, se você souber a resposta, aí eu sempre raciocinei desse jeito. É muito mais interessante que eu tenha acesso a mais informativos nesse intervalo de tempo, que eu tenha mais informação na cachola, do que eu ficar perdendo tempo numa coisa que eu entendi a princípio, de pronto, lendo um julgado enorme, uma coisa enorme, que talvez não fosse me acrescentar, sei lá, 0,25 numa nota. Então, era uma coisa que era uma escolha, né? Mas discursiva é importante. Não, mas aí a gente tá falando, eu pelo menos estava falando de um estudo inicial de primeira fase, como eu revisava. De primeira fase. A primeira fase, basta você saber mesmo a conclusão do julgado. Agora, para uma segunda fase, em que, por exemplo, o CESP pergunte, fale sobre todas as fundamentações daquela decisão, você precisa saber o que o STF decidiu e tudo aquilo ali. Então, assim, não precisa você ler de tudo, completo de tudo. Né? Mas você precisa ter alguns principalmente julgados... das repercussões gerais, que são os de mais destaque. E de matérias que envolvam o poder público, né? Que são cara de prova, assim, discursíva. E isso também é uma coisa que você pode fazer para, por exemplo, é o que eu sempre digo, eu me preocupava com a segunda fase quando eu passasse na segunda fase. Eu tinha que passar na primeira para poder ir para a segunda. Então, isso é uma coisa que também você pode fazer quando você já tiver mais um corpinho de estudo, já tiver mais realmente um pezinho lá, quando você passar da primeira fase, entendeu? Você pode ficar
sacando todos os informativos de modo resumido e aí vai ler a fundamentação do que não entendeu. E quando for para a segunda fase, para a prova oral, aí você dá uma olhada na fundamentação, que foi uma coisa que eu fiz também. Tem uma coisa assim que eu gosto muito de falar sobre a questão da concorrência, né, Débora? Que a gente acabou não falando da concorrência. Eita, minha gente, tem várias pessoas. Igor, eu não vou dormir agora, meu bem. Durma. Essa questão da concorrência que é muito importante falar, né? Que para concurso, principalmente em concurso de carreiras jurídicas, eu acredito que não isso existe vale esse negócio muito. de concorrência, Não né? existe concorrência. Você vai Não estar existe. concorrendo com você. Exatamente. Certo? Eu acho que você fazendo a sua melhor preparação, estudando todos os dias, eu acho que eu desafio alguém aqui que diga pra mim, Clarice, eu estudei todos os dias, me matei de estudar, dei o meu máximo, abdiquei de muitas coisas e não consegui ser aprovado numa prova de advogado da União ou de procurador da Fazenda ou procurador federal. É muito difícil isso acontecer. Lógico, fatores emocionais contam. Principalmente, acredito que pra prova oral, né? Contam bastante. O que é que eu acho? Eu acho que tentar controlar a cabeça é um ponto, ele é fundamental, ele é necessário. Como eu disse, se tá achando que tá ruim, vai fazer a terapia assim, a meditação que nem o pessoal falou, vai malhar. No que diz respeito a essa questão da concorrência, eu sempre fui uma pessoa que procurou agregar, certo? Eu acho muito importante dizer isso também, porque você pode fazer amigos estudando para concurso. Eu percebia que muita gente notava o colega que estudava para a mesma prova como inimigo. Você perceba que nós somos muito, a gente se odeia, né? Então, o que eu digo sempre é, aproveitem as relações interpessoais para crescerem. Porque eu tinha muita coisa que Clarissa não fazia, e Clarissa fazia muita coisa que eu não fazia, e a gente meio que se completava. Tu faz isso, tu faz aquilo. Não tenho medo de compartilhar material. Minha gente, pelo amor de Deus, isso é muito pequeno. Não tenho medo de dizer o curso que vocês vão fazer, porque assim, se você tiver que passar, você vai passar, independente de fulano, cicrano ou beltrano, estarem fazendo a mesma prova que você e serem aprovados ou não. Então, é muito importante manter essa questão das amizades positivas. Claro que existem aquelas pessoas que fazem questão de te colocar para baixo, você não precisa também estar andando com essa galera. Mas, no que diz respeito à concorrência, não trate seu colega, que vai passar no mesmo concurso que você. Não trate ele como inimigo, porque ele não é, tá? Concorrência é você, com você, todos os dias. Então você faz a sua parte. É o que eu digo. Não se preocupa com o que o outro tá fazendo. Porque fulano tá estudando 8 horas e eu tô estudando 6. Aí fulano vai passar, não vai passar. Não é assim, E mais galera. vale estudar 4 horas bem feito exatamente. do que passar o dia todo. Por exemplo, eu estudo 12 horas. Sério que você estuda 12 horas? Assim, eu acho... Fala aqui com a minha mãe. Você consegue até estudar 12 horas durante 3 meses, 4 meses. Depois seu corpo cansa. Ninguém é máquina pra sentar e, meu Deus, vou estudar aqui robotizado e repetir, né? E não ter descanso. E é melhor descansar, né? É melhor descansar. E no outro dia repetir. Exatamente. E assim, consequentemente, isso vai fazer com que você tenha uma rotina. Essa rotina, essa repetição, nem que seja 2, 3 horas, 4 horas por dia, que vai fazer com que você tenha aprovação. E concorrência, é muito concorrente. O concurso de advogado da União tem quantos mil inscritos no concurso? Mais de 20 mil, né? No Brasil todo. 5 mil, nunca vamos esquecer. Então, assim, são 200 e poucos aprovados. Mas assim, pra você passar na primeira fase, o que é que você tem que fazer? O mínimo mais um pouquinho. Exatamente. Né? E o mínimo da gente, alguém perguntou, foi 67 na prova da gente, assim, da lista geral, 67 né? pontos, né? Com as anulações. Com as anulações foi 67 e a lista das cotas teve uma nota um pouquinho mais baixa, mas foi uma coisinha de nada. E na subjetiva você tá concorrendo com você também. Se você fizer o mínimo, meu amigo, você passa. E na oral também, fez o mínimo, passou. Na oral basta você falar, chegar lá, falar, né? Não falar chorar, com convicção, é não muito chorar, importante não chorar. Não chorar, ter equilíbrio emocional, pronto, você vai também conseguir a aprovação. Exatamente. Então, assim, eu acho que é bem importante essa questão de você, desse emocional, né, Débora? O que mais? Vamos lá. André tá dizendo aqui que a gente estudava 20 horas por dia. Não, André, a gente não estudava 20 horas por dia. Podia até parecer, né, que a gente sempre vivia na sala, mas é porque a gente ia todo dia. Então, tinha gente que ia uma semana e depois voltava 2. Mas, assim, a gente sempre tava lá, realmente. Mas é algo que a gente fazia rotineiramente. A gente também tá com saudade de você, André. André é futuro procurador do estado do Acre aí, em primeiro lugar. Vamos lá. Muso Deuso, o que vocês indicam para pessoas que estão na graduação e que já sabem que querem procuradoria, mas que precisam conciliar a faculdade e os estudos para concurso? Comece de alguma forma. Isso eu acho que eu posso falar bem, porque eu comecei também na época da faculdade. Não comecei da forma mais correta, porque, assim, ao meu ver, eu pegava só uma disciplina para estudar. Mas, assim, eu acho que foi bom até, de certa forma, porque eu peguei tudo de processo civil para meio que fazer uma boa base de processo civil durante o término da faculdade, porque eu não tinha uma boa base, não tive bons professores e não estudei o suficiente.
E eu acho que você tem que começar de alguma forma. Então, separe 1 hora, 2 horas do seu dia para você começar a estudar. Comece a estudar determinada disciplina, comece a ler os informativos. Tem muita gente que está na faculdade que não conhece o estudo dos informativos. Não, só é vem isso. conhecer depois. Por E exemplo, é eu não muito estudava. importante, faz toda a diferença, minha gente. Então, se você está na faculdade, você está no 9º período, faça logo a OAB. Dizeodireito.com.br. Entre no Dizer o Direito, comece a baixar os informativos, comece a fazer questões de concurso para ver como é que a banca cobra, comece a verificar os livros mais apropriados, comece a estudar 1 a 2 horas. Por exemplo, eu estudava 8 horas por dia, mas eu não comecei estudando 8 horas por dia todos os dias. Não, é isso que eu tava dizendo. Você não começa assim. O primeiro dia que eu fui pra biblioteca, eu nunca vou me esquecer. Eu cheguei na biblioteca 10h40 da manhã, com um livrinho, sentei. Aí tinha um grande amigo meu do lado. Inclusive, ele passou nesse concurso da PGF que eu reprovei na 2ª fase. Ele olhou pra mim e fez: "Estás achando que tu vai passar chegando 11 horas da manhã na biblioteca?" Eu, criatura, tem calma. Então, assim, vá aos poucos. Comece, chegue, estude 3 horas. Na semana seguinte, faça 4 e assim vai. 1 hora você vai estar estudando o que você pode fazer naquele seu dia. Dando o máximo. E quem está muito no começo da faculdade já sabe o que quer, né? Eu tô no 5º período, como colocaram aqui no Minha comentário. gente, quem é esse Igor que já considera pacas? Ele é o meu marido, minha gente. Já chamo ele pra dar tchau. Então, assim, quem tá, por exemplo, no meio da faculdade, 5º período, já sabe o que quer procuradorias. Você tem um sonho mesmo de ser procurador, então deixa um pouco a faculdade de lado. E se você assim, não né? está estagiando, ou se você está estagiando, você tem como dividir o seu tempo. Verdade seja dita, na faculdade eu só dava o gás quando estava perto das provas. Então, assim, eu tinha todo aquele tempo, pelo menos 3 horas por dia, depois do estágio, para estudar, e que eu podia estar dando conta desse estudo para concurso, mas que eu não fiz e me arrependo horrores. Exatamente. Então, perguntando aqui se a gente pretende fazer outros concursos de carreira, Débora. Tu pretende? Ai, minha gente, eis o mistério da fé. É tão difícil isso, essa resposta. É difícil. Hoje em dia eu gosto do que eu faço, eu gosto dos meus amigos de trabalho. Eu tenho ótimos amigos dentro da AGU também. Mas, assim, às vezes eu fico, meu Deus, será... Porque você acostuma a estudar. A verdade é essa. Você acostuma sente a falta, estudar, né? você sente falta. Na verdade, a gente trabalha hoje em dia ainda com concurso. Exatamente. Porque a gente tá fazendo isso aqui porque a gente sente falta da Exatamente. aula, Então, assim, eu gosto de falar de concurso. Eu faço essa live, Somos meu Deus do céu. entusiastas, Se não né, de tivesse concurso. tempo limitado, a gente ficava até amanhã. Então, no que diz respeito a essa pergunta, eu não sei te responder. Essa daí eu realmente não tenho uma resposta, porque a vida, sei lá, a vida dá muitas voltas. Vai que eu resolvo estudar de novo. Eu não sei. Eu acho que não dá pra você ter fechar isso, né? Vou fazer concurso de justiça. Tem gente que passou com a gente, né, Débora? Que já tá estudando Já pra tá juiz, estudando pra outras já coisas. tá passando, inclusive pessoas já passaram e tudo, porque era o sonho da Exatamente. pessoa, fizeram a AGU aí como um concurso trampolim e tudo. Mas assim, eu também não tenho muita perspectiva de fazer outro concurso não nesse momento, né? Eu pretendo seguir Não. carreira acadêmica, que é o que eu Na realmente realidade, gosto. atualmente, eu só queria ter mais tempo pra malhar. Mas, enfim, vamos lá. Isso aí é realmente. Bom, então vamos ver se tem mais alguma pergunta. O estudo de Débora. reta final. A estudo de reta final é bem diferente, né? Eu acho que, principalmente para quem já formou uma base. Quem já formou uma base, quando eu comecei a estudar para PFN, para a reta final da PFN, o edital da PFN saiu, vamos lá, 3 meses para a prova objetiva. Eu invertia meu estudo, eu começava mais fazendo questão e depois eu ia revisar. Eu fazia muita questão, lia muito formativo, lia muita letra da lei. E aí, depois eu ia logo nas minhas dificuldades maiores, E por quando exemplo. eu via que tava fazendo nota baixa em algum ponto, por exemplo, sei lá, nunca gostei de licitação, né? Deu pra perceber. Quando eu vi que eu tava muito mal em licitação e eu já tinha lido muito a lei, eu ia lá no livro, dava uma lida nos grifos só pra dar uma clareada. Aí voltava. Mas não fazia esse estudo quando eu já tinha uma base de mais profundo, não. Agora, o que aconteceu comigo em 2013? Eu fui pra prova, pra você ter noção, na véspera da prova, eu nem revisei. Eu estudei assunto novo, porque como eu tinha pouco tempo de formada, eu tava receosa, querendo passar na primeira fase, então até o último minuto eu estudei coisa nova. Eu não revisei pra fazer a prova. E acabei porque você passando. não tinha uma base Exatamente, prévia, e né? acabei passando na primeira Porque é fase. importante dizer aqui, relembrar que a gente, quando o edital da AGU saiu e da PFN saiu, a gente já tinha um estudo prévio, aquele estudo pré-edital, a base já estava formada. Então a gente fez revisar. Isso faz muita diferença. Por isso que muita gente pergunta, é melhor ficar saltando de edital em edital ou ficar formando acho que uma não. boa base? Eu, particularmente, sempre digo que é Acho melhor você focar em um e fazer uma base bem feita e esperar que aquele concurso saia, para que quando ele saia você esteja preparado. Mas aí você pode fazer E a prova. aí eu volto àquela coisa que eu disse no começo. Aproveitem o tempo agora em que não tá tendo tanto edital. Isso faz toda a diferença. Quem estuda agora, minha gente, quem dá o gás agora, tem muita chance de ser aprovado. Porque estuda, assim, tanta agonia, a verdade é essa. Com calma, vendo tudo que é Exatamente. importante. E quando sair o edital, faça a estratégia mesmo de focar no que você tem mais dificuldade, no que você deixou de estudar, que você negligenciou um pouco, para tentar aparar todas as Contornar, né? arestas, contornar e fazer muitas questões. Quanto mais questão você fizer, quanto mais você errar, verificar seus erros, mais você vai diminuir o índice de erro na prova. Gente, tem gente querendo saber dos honorários aqui.
Não, cortou não, tá tudo certo. Nem vai cortar, vai dar tudo certo. Não, os honorários ainda continuam, né? E vão continuar. Para sempre. Pronto, tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que foi, assim, das mais... Eu acho que foi. Os próximos concursos da AGU, né? O próximo concurso do NIC seja de procurador federal. A gente também tem um pedido para o de procurador da Fazenda Nacional. Isso, tá lá no Ministério do Planejamento. Mas, assim, não temos informações que esse concurso vai sair. Esse ano, impossível, o próximo ano, né? Ninguém Mas sabe. é como a gente diz, quando tem vontade, a coisa rola. As coisas na AGU acontecem muito Exatamente. rápido. Então, Por isso que a gente tá dizendo, estudem agora, deem o gás agora, faz toda a diferença. teletrabalho, perguntaram. Teletrabalho. Menina, esse também é um negócio super, assim, perguntado em todos os cantos que a gente vai falar sobre concurso. É importante falar que a AGU está regulamentando o teletrabalho, sim. Certo? Existem já órgãos, onde eu trabalho mesmo, já tem várias equipes virtuais, certo? Onde no meu setor mesmo, por exemplo, na minha coordenação, existe uma advogada especificamente que mora no Rio de Janeiro e pega processos daqui do DF. Então, ela está lotada remotamente, ela tem acesso a tudo, mas ela faz todos os processos vinculados ao PJE, tá? Nós somos 6 advogados numa coordenação e uma está em teletrabalho já. É muito bom isso, porque tem uma perspectiva de que você possa voltar mais rápido para a sua Mas cidade. também tem o seu ônus, Mas né? também tem o seu Você tem ônus, uma carga maior. Ela tem uma carga maior. Ela pega 30% a mais da carga. Então, por exemplo... Que a depender do local, minha gente, é muita coisa. É muita coisa. Mas aí é aquela coisa, você está trabalhando em casa, você faz seu horário, tudo, né? Na AGU a gente tem uma flexibilidade, principalmente no contencioso, de uma flexibilidade de horário maior. O consultivo é um pouco diferente e, novamente, a gente faz coisas diferentes, né? né? Débora tá no consultivo, principalmente onde ela tá. Atualmente requer uma presença mais física dela, porque ela faz reuniões e tudo mais. Eu já trabalho mais com processos judiciais e, eventualmente, eu preciso comparecer a audiências e reuniões, mas é aquela coisa mais com prazo. Então, o prazo está acabando, eu tenho que entregar. Virar então, a noite. O teletrabalho é uma realidade. E acredito que é uma realidade eu acho que é uma boa realidade, inclusive. E a ser aprimorada. Exatamente. Bem maior. As equipes virtuais tendem a aumentar. Exatamente. Outra coisa que vocês não pensam em ser juízes em Pernambuco. Não, eu não, atualmente não, mas tudo pode mudar. Como é a prova oral? É massa. Vamos lá, eu vou ler a prova oral. A gente não falou da prova oral. Foi, deixa eu falar. Pronto, a gente vai falar e vai encerrar. E eu vou responder a pergunta de um aluno que me mandou no live. No meu Instagram, porque o bichinho ele pediu tanto. Essa questão da prova oral. Seguinte, todo mundo acha que a prova oral é o pior do concurso. Minha gente, não é a melhor parte do concurso. Eu juro que é. E olha que eu morria de vergonha de falar. Pode não parecer, mas eu morria de vergonha de falar. É assim, você precisa treinar muito, tá? É aquele treino que você tem que fazer, assim, você pega a sua mãe e fala com ela na frente dela, ainda que ela não entenda nada, é só pra você ter alguém lhe olhando, pra você manter a seriedade, a compostura. Não ficar falando feito um boneco de posto, que nem eu tô agora, entendeu? Ter realmente o movimento das mãos mais adequados, mais suaves. Outra coisa, é importante saber muita coisa, mas é importante também saber enrolar o examinador, certo? Se você não sabe a resposta, você não pode ficar calado, você tem que se sair. Porque ali o que eles estão avaliando é seu comportamento, é como você se comporta numa situação limite, que é realmente argumentar acerca de um tema, ainda que você não saiba do tema. No meu caso, eu nunca vou esquecer, tu lembra essa história? Eu tava fazendo, era a última banca, eram 5 bancas juntas. Sim, dos embargos lá. Nunca vou me esquecer. 5 bancas juntas, todos avaliando ao mesmo tempo, né? Cada professor fazia pergunta relacionada à sua matéria, respondia a primeira, respondia a segunda, respondia a terceira, respondia a quarta. Fui responder a quinta. Trabalho e processo de trabalho. Nunca gostei, enfim. Fui responder. Sabia que eu tinha respondido as outras, mais ou menos de acordo com o que eu achava que estava correto. Então, não estava tão preocupada em reprovar. Não, já tinha passado esse medo, né? Porque todo mundo chega com um pouco de medo. Aí eu virei o papel, quando eu virei o papel que eu olhei, a única coisa que eu não tinha revisado foi o que caiu na prova. Recurso no processo de trabalho. Eu não tinha revisado. Era para falar sobre todos os tipos de embargos no âmbito do TST. Eu fiz, caramba, eu só lembro de embargo de declaração. Aí comecei a falar, falei de embargo de declaração. Na época tinha embargo infringente, falei de embargo infringente, embargo de divergência. Lembrava tudo do processo civil. Tudo do processo civil. E fui lá. Aí eu lembro que ele me reperguntou uma coisa. E doutora, quem é que julga isso? Quem disse que eu sabia a divisão do TST? Aí eu pleno do TST. Aí ele, a senhora tem certeza, doutora? Absoluta excelência. Certeza. Bem fria, seca. Ele olhou pro papel, olhou pra mim. Aí olhou pro papel de novo. Tô satisfeito. Fui embora, tirei 8,5, não sabia de nada. Pra você ver que prova oral é muito postura, o conteúdo jurídico conta, mas conta bem pouco. Então, a articulação de ideias vai contar, o uso correto do vernáculo. Tudo isso é um somatório para dar sua nota. Mas eu acho que... E muita serenidade. Você tem que passar, tem que estar calmo. Como é que eu dizia? Elegância, firmeza e inteligência. Eu fiz 2 provas orais. A minha primeira prova oral não foi tão boa. Eu acho que eu me auto-sabotei com o meu nervosismo. E, enfim,
Eu falei muito rápido, eu tive muita dificuldade na prova oral com questão de velocidade de fala. E juridicamente, minha gente, era quem mais sabia do grupo, porque a gente também treinou junto e não tinha pareia não pra ela, não. Eu falava muito rápido, muito rápido. Então, o meu nervosismo acentuou muito na prova oral da AGU de Advogado da União. As perguntas que me fizeram, eu sabia responder, só que eu dei respostas muito objetivas, muito claras, e os examinadores não foram também tão amigáveis comigo, né? Porque tinha banca e banca, né? Tem examinador que Mas gosta você fez de... a mesma banca, não foi, não? Não sei, não lembro. Acho Não que lembra, foi. não? Eu acho que foi a mesma Mas porque banca. foi em dias diferentes, Mas as foi em perguntas turnos mudam. diferentes, as perguntas mudaram, as minhas perguntas foram diferentes da de Débora. Então, assim, eu encarei aquela prova como um grande aprendizado, tá? Eu caí posições por conta da prova oral, eu não subi posições como geralmente acontece nessa prova oral de Advogado da União. E na prova oral da PFN eu me recuperei, eu subi bem, muito, bem em posições, eu encarei mais a prova com mais naturalidade, eu levei mais assim na tranquilidade, eu entrei nas bancas com mais confiança. Faz toda a diferença, não faz não? Faz Entrar muita tranquilo. diferença. Eu sei que é difícil dizer, entre tranquilo. Na primeira banca você vai entrar um pouco nervosa, é normal, seu coração vai acelerar. Não, mas depois você vai até porque é uma diminuindo. situação que você veja, você faz uma retrospectiva de tudo que você fez pra estar ali. Mas eu acho que é muito importante falar isso que você falou antes, Débora, na prova oral, a gente não precisa ter aquele perfeccionismo, né? Porque eu tinha muito isso, eu queria Minha responder... gente, o pessoal que tá ali, muitas vezes, sabe não bem menos sabe que a menos. gente. Então, assim, eu queria responder, fazer a melhor resposta, tratar das doutrinas, da divergência e tudo, e esqueci um pouco do básico na prova oral de Advogado da União. Quando foi na PFN, eu fiz o inverso, tá? Eu respondia logo, eu ia mais objetiva, e aí minha nota foi boa. Lógico que teve banca que foi muito ruim, que faz parte do Mas processo. isso acontece. Mas acontece. Tem banca que você se supera, você tira a nota máxima, e aí isso equilibra. Que você não sabe de nada, tira 8,5. Exatamente. Então, assim, é uma fase muito boa, mas se você chegou na prova oral é porque você tem capacidade. Você não é uma exatamente. fraude, né? Todo mundo se pergunta, eu sou uma fraude, cheguei aqui. Não, você não é um impostor. Você não é um impostor, você tem capacidade de estar ali naquele momento. Então, assim, é excelente. Você tem que aproveitar e desfilar seu conhecimento, né? Tinha um professor que falava assim, desfile seu conhecimento, chegue lá e fale tudo que você aprendeu agora, com tranquilidade e com uma velocidade amena, né? Não como... Fizeram uma pergunta aqui, que aí pode ser a última que a gente vai responder. Com que vocês gastaram o primeiro salário? Achei muito pertinente. Pode falar, porque eu não Você economizou, Clarissa? Ai, meu Deus do céu. Pois eu era assim, eu parecia um unicórnio, eu comprava. Foi assim, foi ótimo. Débora gastou tudo. Eu gastei tudo, eu ainda devia pro meu marido, que é essa pessoa que tá fazendo os comentários aqui na live. Igor é ele. Enfim, é isso. Enfim. É muito importante você ficar feliz, E outra né? coisa. Pensar no seu salário também, que é algo que é atrativo e que vai lhe dar estabilidade. Gente, é maravilhoso. Né? Estudem pensando no salário. Eu tinha ele colado na minha frente. A minha tela de fundo do computador era o prédio da Advocacia da União que eu trabalho atualmente. Então, assim, eu sempre olhava para aquilo ali. Era um ânimo que me dava, né? Todo dia, abrir o computador e ver aquilo ali. Então, eu acho que salário é muito importante. Eu não lembro o que eu fiz com o meu primeiro salário. Na verdade, eu Gente, eu guardei lembro de meu tudo. primeiro Eu paguei pro meu marido, porque eu já entrei devendo, né? Eu comprei Mas, coisas lá pro meu apartamento aqui, né? Que eu me mudei pra Brasília. Não, eu comprei colares. Não, Comprei mas colares. aí é importante, assim, sonhe com seu salário e coloque isso na mente. E outra porque é coisa, muito deixa eu também encerrar, e aí também não vou falar mais nada, a Clarissa termina, porque senão a gente fica aqui falando a noite toda. vamos lá, certo. Existe vida, apesar do concurso. Não é passar ou não passar que vai fazer com que você seja uma pessoa bem-sucedida, tá? Não espere... problemas também sempre vão Exatamente. existir. E os problemas, eles sempre vão existir. E não espere para sua vida acontecer por causa dos concursos. Claro, as renúncias, elas são importantes, são. Eu renunciei minha lua de mel. São importantes, são. Mas vivam também, namorem, é importante. Saiam, quem é solteiro vai pra farra. É muito importante tomar sua cervejinha. Ninguém aqui era de ferro, não. Ninguém é robô, né? Tinha dias que eu não conseguia estudar. Tinha dias que eu não conseguia estudar e ficava... E nesses dias que você não está bem, eu recomendo É melhor que que você pare. não estude, exatamente. Porque primeiro, você vai criar uma antipatia pela matéria que você está estudando naquele momento. Imagina, hoje é dia de tu estudar Exatamente. financeiro e tu tá num dia mal. Aí você vai pegar lá financeiro para estudar, você já vai criar uma antipatia pela matéria, já vai errar a questão, já vai ficar achando que não vai aprender nunca aquele assunto. Então, assim, é como eu disse pra vocês, sexta-feira era um dia que eu me sentia mal. Também. Eu ficava mais depressiva. Então, eu me dava o direito de Eu prefiro estudar voltar sábado. para ir pra sala um pouco mais tarde, de nesse dia assistir um seriado. Respeitem os seus limites. Respeitar. Por exemplo, muita gente pergunta, Clarice, o que é que tu fazia quando estava com sono? Tu estudava com sono? Não, eu nunca estudei com sono. Eu nunca fui além dos meus limites de ficar estudando com sono. Lógico, teve uma época pra prova discursiva e pra prova oral. Que uma você tá loucura, numa vibe que muito você tá numa vibe mais louca. Mas assim, num estudo mais tranquilo, pré-edital, eu respeitava meus limites. Eu não ficava me entupindo. Eu gostava de tomar cápsula de cafeína, né? Mas assim, eu tomava de manhã pra poder meu dia ser mais, render o dia todo. Quando Eu chegava sempre de tive medo noite... dessas coisas, porque eu já Quando sou eu muito chegava de acelerada mesmo. noite- Se não é um negócio desse, lascou. Quando eu chegava de noite, eu
respeitava meu limite e ia dormir. Tinha dia que 8 horas da noite eu já estava dormindo. As pessoas ligavam pra mim, mandavam mensagem no WhatsApp. Cadê Clarice? Clarice já tá dormindo. E no outro dia eu me acordava, fazia a mesma coisa. Então, assim, respeite seus limites. Eita. E problemas todo mundo vai ter. Hoje em dia eu tenho problemas, Débora tem problemas. Todo mundo, minha gente, né? só piora. Então, a E só gente- piora. então, assim, os problemas só mudam de foco, né? Você Deixa eu vai só ter- ver a pergunta do aluno aqui. E daí não vou. então é muito importante que... Não, respondeu. Já Respondeu respondeu? tudo. Foi o que te fez escolher a AGU como Sim. foco. Minha gente, sendo bem honesta, eu nunca fui vocacionada pra nada. Pra nada. A única coisa que eu queria era ganhar acima de um determinado valor. Fui lá, Bem olhei os sincera, editais. né? Bem sincera, porque comigo não opera enrolando, todo mundo sabe. Então, eu queria ganhar acima de um determinado valor, era isso que eu queria. Eu queria Ter ter estabilidade. estabilidade, eu queria, se eventualmente alguém da minha família precisasse de alguma coisa, pudesse ajudar. Enfim, era isso que eu queria. Eu queria realmente ter uma condição financeira bacana. Não sou rica, porque quando você passa no concurso, você fecha duas portas, né? Da riqueza e da pobreza. Mas ter uma vida tranquila. Então, eu escolhi porque me identificava com as matérias, gostava das matérias, e porque o salário era bom também. Tô colocando aqui que eu tomava remédio até pra fazer prova na faculdade. Mas foi engraçado. Eu Teve não uma peguei ela vez- nessa fase, não. Teve uma vez que eu tomei uma cápsula de cafeína que eu me tremi tanto, que eu fui fazer uma prova de prática que eu passei mal na prova, das minhas loucuras mesmo, assim, dessas coisas de café. Mas deu tudo certo, no final das contas, hoje eu tô bem, eu só tomo café normal, não tomo mais nada não. Sim, uma coisa, muita gente perguntava se eu tomava remédio, né, se a gente tomava remédio, Ritalina, essas coisas. Nunca tomei, tá? Não conheço ninguém que tomou. Não, mas assim, se tomar e não fizer mal, arrasa. Eu nunca tomei não, e assim, nunca conheci ninguém que tomasse... A Cláudia Lira aqui deve ser uma pessoa que ele conhece, porque ela disse que minha você mãe sempre... também. É tua mãe! Oi, tia! Você sempre foi focada, tia, ela arrasa mesmo. É isso. Então é isso, gente. Eu acho que a missão nossa foi cumprida aqui. A live a gente tentou passar um Igor, pouquinho da vem nossa aqui. trajetória. Veja que a minha dinâmica de estudo foi muito diferente Muito da de Débora. A diferente, minha muito. trajetória foi muito diferente. Mas no final Hoje em das dia a contas, gente faz coisas diferentes. E no final das E contas todo deu mundo tudo realizou. certo. A gente passou no mesmo concurso, a gente enfrentou as mesmas dificuldades da prova objetiva, depois a prova anulada, né? Exatamente. Depois a Foi uma segunda barra, prova. viu, minha gente? Foi uma barra. Só a minha mãe, Deus, eu e meu marido sabe o que foi aquela prova. Mas assim, fez parte do processo, garanto que deu tudo certo e tem que realmente... Que vai aparecer agora aqui É Igor, a pessoa que tava fazendo os comentários, ó, esse Então aqui, é ó. isso, Peraí, pessoal. vem pra cá. E aí, meu povo? Tá Vai. bom de acabar esse negócio que eu quero dormir com minha mulher ali. Vocês não deixam, pelo amor de Deus. Igor desse doido. Tá bom. Então é isso, Vou voltar boa lá pra noite. dentro. Pois é, pessoal, então boa noite. Qualquer coisa que a gente tiver respondido aqui, pode mandar por direct, por e-mail. Nosso e-mail tá no contato da gente do Instagram também. E perdoem se a gente não responder tão rápido, tá? E a gente tentou falar tudo aqui, né? O que a gente considera que seja mais importante, tá? Então, um beijo E por pra todo favor, mundo. estudem, vale muito a pena. Vale muito a pena cada minuto. Ninguém se arrepende de ter Texto estudado. ninguém, minha filha. Nunca vi ninguém que gosta de ganhar pouco. Ninguém se Nunca vi. arrepende, não só de Nunca ganhar vi. pouco, É. mas de ter estabilidade, de Exatamente. realmente fazer um trabalho para a coletividade, Exatamente, isso entendeu? também é importante. Para o poder público, não. Eu gosto muito do que eu faço. Se me perguntasse assim, por que eu escolhi a AGU, acho que foi mais afinidade mesmo de matéria e porque eu gosto da carreira. Mas se a E dúvida também fosse estabilidade. entre pelo salário e fazer um bom trabalho. Claro, então, lógico, então obviamente. pronto. Tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Vamos Beijo. encerrar aqui a live. Tchau, tchau. Tchau.